Viegas aqui mais uma vez para mais um Fala Cansado, o podcast para ti que tá cansado de empreender e não ter os resultados que espera, ou para ti que é CLT e quer começar a empreender. Toda semana que a gente está trazendo um convidado que vai trazer a sua jornada, a sua história, a sua trajetória. Então, muito provável algo que esse empreendedor passou, tu já passou também e de repente resolveu de uma outra forma e pode ver uma nova possibilidade, ou tu ainda vai passar por isso e esse insight pode te ajudar bastante. Então fica aí, assiste, que vai valer a pena. Toda semana, convidado novo. E seguinte, compartilha para mais pessoas, independente do momento que tu assistir isso aqui, porque mais pessoas têm que ter a oportunidade de conhecer esses convidados maravilhosos que eu tô trazendo aqui e todo esse conteúdo de valor que a gente vai trazer para vocês. E hoje eu tô muito feliz de receber uma amiga aqui. Já vou chamar assim, já porque a gente vem, nos últimos tempos aí, convivendo bastante, né? E numa frequência muito boa, graças a Deus. Tô muito feliz de te receber aqui. Eu acho que a gente não explicou antes, mas aquela câmera ali atua quando tu quiser dar um close, quando tu quiser ressaltar pra ti, mulher, tal coisa, tu olha pra ela assim. Quando tu quiser aquele olho no olho, mas no geral ali aquela câmera do meio tá nos pegando. Meio estranha essa frase, aquela câmera tá nos pegando. Mas, é só uma câmera. Isso. Mas ela tá ali, tem a imagem geral, então de qualquer forma a gente vai conversando, fica bem tranquila. E quero dizer que é um prazer te receber aqui. Conta um pouquinho aí quem é essa moça bonita que tá na minha frente aqui. Obrigada. O prazer é meu, né, Viegas? O prazer é meu mesmo, de verdade, porque a gente se conectou muito além do só o empreendedorismo, né? Eu tô falando sobre valores, sobre princípios, e isso fez com que fluísse a amizade. Eu também te considero como um amigo já. A gente conversa aí direto, né? E sobre a vida e o empreender na vida, né? E isso é muito bom. Tô muito feliz de estar aqui, de poder compartilhar um pouco da minha experiência, um pouco da minha vivência, que eu acho que empreender também é sobre isso, né? Sobre as experiências, não necessariamente sobre técnica também, né? E antes do pessoal saber de tudo isso aí, eu acho que é importante tu dizer o teu nome que tu faz, né? Claro! Esquecendo, já tô tão íntima aqui que tu já me conhece, né? Nem mais ninguém. Muito bem, eu sou a Larissa Menin. Hoje eu atuo como terapeuta, empreendo, né? Sou minha própria boss. Boa. E fiz uma transição de carreira, vim de uma outra área completamente diferente, com outros valores, hoje muito mais alinhada com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu tenho como ideal de vida, e atendo a mulherada aí, principalmente a mulherada que empreende, que precisa muito estar com as energias alinhadas, né, energia elevada, porque a gente sabe que o empreendedorismo, ele é desafiador. Eu acho que ele é para o perfil de pessoas que gostam, né, inclusive de desafio, de se sentir desafiado. E às vezes os obstáculos são difíceis. Será que a gente pode falar isso, né? Dá um pouquinho de medo, né? E a gente precisa tá bem emocionalmente, tá bem mentalmente, tá com a energia em dia para lidar com toda essa demanda da vida, porque empreender, além do negócio, tem várias outras abas, né, acontecendo ali. Muitas vezes é o empreendedorismo, né, só tu fazendo tudo, a contabilidade, o marketing, a venda, então não é fácil. Eu vi um vídeo até de um menino que tava no evento agora e ele disse assim, pra ti que não sabe o que eu faço ainda e pergunta e tal, eu fiz um vídeo pra explicar sobre os valores da empresa e mostra, não, aqui a gente tem um videomaker, aí tá ele gravando. Aqui a gente tem um social media. E ele, tipo, tudo é ele. Eu vi também esse vídeo. E daí eu olhei e falei, cara, é isso, né, meu? É isso. E eu nunca cheguei a passar por isso já, assim, empreendendo dessa forma. Acho que talvez lá quando eu vendi os... nunca foi assim, porque eu sempre terceirizei as coisas, que eu sou meio preguiçoso, né? Eu gosto de facilitar a minha vida. Eu não chamaria de preguiçoso, eu chamaria de inteligente. Eu sempre convivo com bastante gente do TI. E esses caras têm esses perfil assim, que tipo, eles querem fazer o negócio de jeito mais fácil. Então eu peguei essa hectare e parece que o cara não tá fazendo nada. Na verdade, o cara tá fazendo um monte de coisa, que o cara consegue otimizar. Mas eu queria falar um negócio assim, uma coisa que tu falou ali, que é muito que eu acredito que vai vir dentro desse papo, é que pra mim, empreender é um estilo de vida, né? Não é só uma palavra.
Quando tu vê um empreendedor, e eu vejo muitos aqui por conversar, hoje eu acho que a gente tá no episódio 107 ou 108. Então, acho que eu já conversei com alguns empreendedores. Pessoas. Né? Fora que tem uns que vêm mais de um, então assim, já foi gente que passou por aqui. E daí, tu vê que o perfil, independente do negócio, ele é muito parecido em alguns sentidos. Todo empreendedor ele é muito corajoso, o negócio tu vai com medo mesmo, ele faz, né? A ação tá muito ligada a todo o resultado. Então, tipo assim, não são pessoas que ficam se enchendo de conhecimento e não aplicam, são pessoas que aplicam mais e depois vão aprendendo com o que aplicaram. E daí eu queria pegar, quando tu falou ali, tipo, desse negócio de mudar de área, eu queria entender um pouquinho melhor com o que tu trabalhava antes e o que te levou para essa mudança, porque o que eu percebo, tá? Desde que eu te conheci, assim, tem um negócio que é muito forte, assim, que é esse negócio do olho no olho, assim, tu realmente tem esse lance da energia. É um abraço carinhoso e tal. Eu falei até pra Larissa Bruck, lá, outra Lari, que... Beijo, Lari. Eu falei, beijo pra Lari. Eu falei, cara, é muito louco, porque, tipo assim, a Larissa é uma pessoa que a gente se imagina em qualquer tipo de relação, tipo assim, qualquer amizade, relacionamento, empresa, tipo assim, a gente não tem como, eu não consigo te ver não achando que qualquer tipo de relação vai ser saudável, entendeu? Porque tu passa essa sensação, assim, sabe? De ser muito aconchegante, verdadeira e essa luz, assim mesmo, sabe? Isso eu percebi desde a primeira vez, assim, sabe? Lance de sentir mesmo, não tem muita explicação, assim. Tu só sente, assim. Então, se tu eu quero entender por isso qual que era o outro, porque eu fico imaginando, no meio empresarial não tem nada a ver, né? Não sei o que tu fazia antes, mas assim, eu tô curioso, na verdade. Vou explicar, vou contar. Obrigada pelas tuas palavras. Sinceras, genuínas, né? E vamos lá. Minha formação inicial, minha primeira formação é como design de interiores. Então, eu trabalhei sempre com vendas, sempre com relacionamento, cliente, né? Eu tive sempre muita facilidade de lidar com pessoas, né? De me relacionar. Eu sou muito flexível, né? Claro que às vezes na intimidade não é bem assim que acontece, né? Assim, quando a gente tem mais intimidade com as pessoas, a gente acaba também mostrando o nosso lado mais sombra, né? Mas todo mundo tem, né? Mas eu sempre trabalhei com relacionamento, atendimento ao cliente e sempre tive essa facilidade de ser flexível, de me adaptar, né, ao meio. Só que eu trabalhava, primeiro que eu trabalhava no comércio, então era de segunda a sábado, né, eu trabalhei aí 10, 11 anos, olha que louco, né, eu trabalhava no comércio, reclamava disso, porque era muito cansativo, eu tava, obviamente, também numa outra fase da minha vida, mais jovem, né, eu tinha uma outra energia, um outro foco. E acabei cansando disso tudo com relação também a valores, né? A ideais. Acabou cansando e veio parar no Fala Cansado. E aí vim parar aqui no Fala Cansado e empreendendo, que também, né, dá uma... mais cansativo ainda. Mas é louco porque eu entendi que esta área, né, eu tive uma percepção ali que foi, eu estou num lugar que não está de acordo com quem eu sou, de verdade, né? Com quem eu acreditava que era. Na verdade, eu nem sabia quem eu era. Eu só sentia que não estava legal, que estava dando conflito, ruído, e decidi sair, simplesmente. Aí, depois, no processo, eu vim a entender o que de fato estava acontecendo, né? Que era essa incongruência entre o que eu acreditava da vida e o meio que eu trabalhava, né? E as coisas com as pessoas que eu me relacionava e tal. E aí acabei optando, então, por fazer uma transição de carreira para seguir mais alinhado com aquilo que eu considero a minha verdade, né? Porque não existe uma verdade absoluta. Hoje eu entendo isso também. Mas aí resolvi fazer essa transição. Em resumo, sempre trabalhei com pessoas. Sempre gostei de trabalhar com seres humanos, de me relacionar, de escutar, né, a galera, entender, compreender. Eu tenho muita facilidade. É uma característica bem forte, tu mesmo. Dá pra ver que tu escuta e tu absorve, assim, isso é uma coisa que a gente tava falando com um dos meninos que eu tô fazendo mentoria agora, o Nicolas Della Vega, até que tava lá. Conhece, claro.
preparador vocal, que eu falei, cara, uma coisa que a gente tá fazendo trabalho com ele aqui no Câmera 4, e que a gente, inclusive amanhã a gente tem o show do Lucas Morato, filho do Péricles, e ele vai estar lá e a gente vai estar lá junto com ele. Que legal, que E daí massa. a gente tá fazendo esse trabalho de acompanhamento, daí ele, né, nos vídeos ele tem que falar algumas coisas sobre o trabalho e tal, e ele escuta demais, assim, o que a gente direciona, né? E a gente vê, assim, ó, tipo, num curto espaço de tempo, não sei se tu foi tava no Plaza lá também, do Beauty Festival. Sim. Do Beauty pra cá, a gente, nos vídeos que a gente vai vendo e vai mostrando, a gente vai vendo a evolução, assim, é bizarra em muito pouco tempo. Simples fato de ouvir, né? E nos dias de hoje, é uma das coisas que eu percebo que é uma das falhas das pessoas, que as pessoas não progridem por isso, porque elas acham que elas sabem tudo, mesmo sem ter resultado naquilo. E daí vem alguém que já fez, te diz como é, e tu, não, eu que sei. E daí tu não evolui. Então, assim, isso é uma coisa forte em ti, sabe? Que eu percebo que uma coisa é escutar, outra coisa é ouvir, né? Então, tipo assim, tem gente que escuta, mas não ouve de fato, não absorve aquilo e não joga pra fora, não externaliza aquilo. Então, tipo assim, dá pra ver que tu realmente sabe ouvir o que estão te trazendo e usa aquilo a teu favor, entende? Porque as pessoas não fazem, né? A maioria das pessoas, não vou dizer as pessoas porque aí parece que eu tô... generalizando. Não, que eu sou o rei da razão, né? Então o Marcão já me disse isso aí, ó, para de dizer que só tu que sabe as coisas. Eu digo, tá bom, Marcão. Daí o que acontece? Mas realmente, assim, nós no geral, né? Eu não me coloco nesse lugar porque eu realmente escuto. Por quê? Porque eu intencionalmente faço isso. Eu trabalho isso em mim o tempo todo. Pelo autoconhecimento e tal. E daí tu começou a ouvir, né? Essa voz que veio de ti mesmo, que tu tinha que mudar de lugar, vou sair daqui e tal. E como é que tu descobriu o lugar que tu está nesse momento, né? Por que eu vou para essa área? Beleza, eu não me conhecia, não me entendia, agora me entendi, mas o que fez tu te entender, por exemplo, eu sempre fazia tal coisa, daí tu viu alguma coisa, tu falou, eu faço isso, isso faz sentido para mim, tu foi para lá, teve alguma referência, como é que foi esse processo aí? Na real... O Big é mais barato. Também, não sei mais agora já. Não é mais. Agora acho que não mais. Mas, quando a gente não tá alinhado com aquilo que a gente realmente veio pra fazer, a vida dá sinais. A vida começa a dar uns desconfortos, começa a gerar turbulências, e se tu não tá escutando isso, não tá atento a isso, a porrada vem mais forte. E no meu caso, eu já sentia esse desconforto, mas daí eu fui obrigada a me retirar, que foi quando eu perdi a minha mãe, né? Foi em 2018, e eu decidi que eu não queria mais nada, porque eu não queria nem viver aquilo, né, de fato que eu tava vivendo, que era o luto. Então, a vida me obrigou a ir por um outro caminho, a silenciar, e neste processo foi que eu comecei a me redescobrir, né? E aí eu comecei a me relacionar com outras pessoas, com outras ideias. Eu sempre vivi num universo meu ali, numa realidade minha, e desconhecia de outras realidades. Isso que tu trouxe do achar que a nossa verdade é a única, né? Que a gente sabe de tudo. Eu era essa pessoa. Larilândia. Era o fantástico mundo de Larissa, né? Ainda mais que eu sou pisciana, então eu tenho um mundo muito fantasioso, diga-se de passagem. E eu vivia só aquilo ali, aquele mundinho mesmo, grupo de amigos. As mentalidades, em geral, muito parecidas, né? Mas vivendo outras experiências, conhecendo pessoas muito diferentes, eu comecei a abrir os olhos para novas possibilidades e identificar ali o que fazia sentido, o que não fazia sentido. E eu fui para um lugar que me chamava muito, que foi Florianópolis, né? Eu atendi... Tu é a cara de Floripa. Eu sou a cara de Floripa, né? Eu não sei ainda o que eu estou fazendo aqui, mas eu voltarei. Imagina tu na beira da praia com os filhos escutando o Victor Clay, ou ele mesmo lá tocando violãozinho manual. Poderia ser. Eu não gosto muito do som dele, mas poderia ser alguma outra coisa. A vibe. A energia faz total sentido. Eu vivi isso. Eu vivi muito isso lá. E aí eu comecei a expandir ali, né? A ver outras possibilidades e identificar o que fazia sentido pra mim. E aí foi quando eu me encontrei. Na verdade mesmo, aquilo tudo já fazia parte de mim. Eu já, desde
desde criança, né, eu tenho esse viés mais espiritual, eu vivi, né, muito isso dentro da minha casa com os meus pais, então eu só não estava enxergando, digamos assim, por conta do ambiente que eu vivia, e aí eu fui para um lugar, precisei sair dali para entender o que era. Cara, muito louco, agora tu falou tudo, assim, aí tu viu que eu falei na abertura, né, que empreendedor no geral tem muita coisa em comum, assim. Tipo, eu comecei o podcast depois de perder a mãe também, né? E foi bem complexo, assim, né? No sentido, porque eu, de fato, eu perdi ela nos meus braços, literalmente. A última pessoa que ela viu fui eu. E é pesado, assim, ao mesmo tempo que é uma bênção, né? Porque imagina quantas pessoas perderam, por exemplo, familiares na Covid sem poder se despedir. Então, enfim, hoje eu entendo isso, mas esse processo de luta é complicado, né? E tu vai se reinventando. E os podcasts me ajudaram a me reinventar, a absorver conteúdos bons que me fizessem bem. Depois eu comecei a fazer o podcast em virtude disso. Então, sempre depois de um processo doloroso, a gente tem dois lados para ir, né? Ou a gente se afunda de vez, ou a gente se ergue e não para, né? Então, assim, porque que nem hoje, o que eu penso? Quando eu converso com as pessoas e falam de problemas, quando eu tô passando algum problema, dificuldade financeira, qualquer coisa, eu penso, cara, nada é maior do que eu ter perdido minha mãe. Hoje, por exemplo, eu tenho um filho, né? Então, hoje nada é maior que o meu filho. Mas eu olho assim, cara, nenhum problema, assim, tipo assim, problema financeiro, tu vende alguma coisa, se vira, arruma um serviço novo, resolve. Mas ela não vai voltar nunca mais. Então, se eu entendo isso, nada se torna um problema, são desafios, obstáculos que a gente falou no início, e eu posso superar eles todos, por que não, entendeu? O que me impede de superar eles? Se alguém faz alguma coisa, eu posso fazer também, né? Sou apto a isso, e isso sempre nos impulsiona, né? Daí, pegando esse teu gancho aí, passou por esse negócio, tu conheceu ali a questão da espiritualidade, né? Quando tu falou ali, vem muito de encontro com o que eu tô estudando e fazendo, e até já aplicando, que foi até que eu divulguei lá o método, né? Um novo método aí, o método Ludwig, que é lapidando um diamante bruto, que eu entendi que eu já faço isso há um bom tempo, na verdade, até para contextualizar, até para ti que quer conhecer mais o método. Eu desde pequeno, no colégio já, eu tava no primeiro ano do ensino médio, e eu treinava os times de vôlei femininos da 8ª para baixo. Para campeonatos de colégio mesmo e tal. Porque eu treinava, ia no meu outro horário, tipo assim, não ganhava nada, estudava de manhã e de tarde, ajudava a professora lá, carregar a bola, ir lá, treinar elas, tática, nos torneios tudo eu viajava, ia junto e tal. E eu via, assim, que elas muito, tipo assim, a professora já era um cara mais velho e tal, não sei o que, elas me escutavam bastante, na hora que, tipo, se perdisse, tinha que chorar, vinha em mim também e tal. Então, eu sempre tive esse lance também com mulheres, essa energia, o feminino sempre foi muito meu, assim. E daí, dali, eu fui treinando, daí também com masculino eu era atleta, daí jogava, né, na época de colégio, assim. E daí agora, uns 3, 4 anos atrás, eu também montei um time de vôlei aqui em Porto Alegre, organizava torneios de vôlei misto, daí homem e mulher, amador, e era treinador, tinha um time, Warriors Voleibol. Daí, joga ainda? Não, eu tenho os uniformes estão lá, mofo, eu tenho que ter que me livrar daqueles uniformes. Eu curto um vôlei, hein? A gente pode marcar uns vôlei aí, numas quadras de areia, o que tu acha? Eu não gosto de areia. Não gosta? Tem pavor de ficar sujo. Ah, não, Viegas. É bem melhor pra cair. Não, mas quadra é outro jogo. Pra quem joga é outro jogo, né? É outro esporte já. Você tá dizendo que eu não jogo, é isso? Tá bom. Então, eu queria falar assim, mas como treinador a gente acaba observando algumas coisas. De amador, então, tá bom. A gente começa a observar, a gente sabe. E daí, até o Cansaro tem vínculo, até por isso que eu tô puxando isso, o Cansaro tem vínculo com o vôlei. Porque daí que acontece, tinha uns caras de 1,90 m, quase 2 metros, até tinha uma atleta, Camila, que ela era mais alto que os homens, tinha 1,98 m, era a atleta mais alto do time. 1,98 m? 1,98 m. Ela chegou a jogar profissional, jogou na Rússia, na Ucrânia, Sim. E daí, lá eu ficava,
bora cansado, bora cansado, bora cansado. Os caras gigantes, às vezes davam umas cortadinhas, ô cansado, vamos, não sei o que, daí. Só que daí eles olhavam os caras gigantes, me olhava, eu gordinho, baixinho. Aí começaram a chamar de cansado, cansado. E quando eu fui fazer o podcast, eu vinculei uma coisa com a outra. Sério que já vem desde a adolescência? Não, esse não. Nome? No jogo agora já na fase adulta, tá, uns 3, 4 anos atrás. Mas e tu tanto vê, que quando eu só. falei o negócio de cansado, os caras me disseram, tá louco? Diz que esse nome vai dar certo. Eu digo, eu tô dizendo. E tem uns lances assim, né? Às vezes a gente não faz sentido uma coisa, né? Depois, anos depois, tu começa a ligar os pontos. E foi muito louco. E daí, essa aptidão de entender, o que eu entendi, tá? Eu, no vôlei nesse, agora na fase adulta, eu voltei depois que eu me separei. Aí eu voltei a fazer vôlei, aí eu tava morando sozinho, conheci gente, emagreci. Foi, sabe? Tava uma vibe de transformação ali. Só que daí, eu comecei a jogar, eu sempre tenho isso, assim. Eu entro nos negócios e rapidamente eu tô no meio de pessoas de um nível bem alto, assim, de qualquer coisa, assim, agora no empreendedorismo, foi no vôlei. Então, o que acontece? Eu comecei jogando e daí... Isso é muito bom. E daí eu comecei a ver que, assim, o nível dos caras tava muito alto, porque eu não queria... Eu comecei jogando com as pessoas que jogavam mal, porque eu não tava jogando. Daí, pra mim, pra eu voltar, foi mais fácil, pegando, rapidamente eu fui evoluindo, e fui subindo de nível e fui arrumando outros jogos. E me desvinculando dos jogos anteriores. Isso, se a gente fizer um vínculo com o empreendedorismo, assim, é a vida e tal. Às vezes tu vai abandonando alguns grupos, alguns meios, e tu vai subindo, né? Faz parte do processo. Só que daí, chegou num nível que eu cheguei no meio dos caras, que os caras eram bem melhor que eu, e eu vi que, não tinha mais o que dar ali. Aí eu pensei, cara, onde é que eu posso ser muito melhor? Eu vi que eu já tinha feito um negócio de treinador, eu fui lá e fiz um curso da Federação Brasileira de Vôlei, então eu sou um treinador federado, nível 1 da Federação Brasileira, fiz curso na mesma turma que o Gustavão, que é a central da Seleção Brasileira de Vôlei, foi campeão olímpico e tudo mais. E daí eu comecei a treinar e organizar esses torneios amadores, porque eu entendi que o meu grande diferencial é entender o diferencial das pessoas, porque às vezes o cara tem todo o potencial, daí o cara, às vezes o cara tava só fazendo um movimento que eu dizia, cara, olha só, se tu pular mais assim, se tu direcionar mais o tronco, se tu esticar mais o braço, teu alcance vai ser maior, tu vai pegar a bola mais alto, se tu encurtar em tal sentido, se tu virar assim. Eu falei, cara, esse é o meu diferencial, é enxergar e conseguir melhorar a pessoa com uma coisa que ela já tem. E é uma habilidade natural tua. Isso é muito legal que o autoconhecimento proporciona. Tu ter noção daquilo que tu é naturalmente bom, que é fácil tu fazer, e usar isso como uma ferramenta ao teu favor. Total. E é isso que vai te dar, dinheiro, entendeu? É isso que vai te gerar... que vai te... Por exemplo, assim, o que eu vejo que é um erro que as pessoas cometem, né? Eu falo assim, as pessoas parece que não... Mas é porque eu já cometi em algum momento. Que é comum de cometer. Mas... Aí, por exemplo, eu chego ali, eu vejo que os caras estão num nível muito acima, mas eu quero continuar jogando. Só que, não dá pra ti. Tem horas que tu tem que entender, tá, e no que eu sou muito bom, entendeu? Às vezes tu fica insistindo num negócio que tu não é o melhor naquilo e tá tudo bem, cara, porque tu não vai ser o melhor em tudo. Só que tu deixa de enxergar onde tu pode ser muito melhor porque tu quer fazer aquilo ali. Só que tem coisas que não, né? Tu podia querer insistir no design de interior porque tu vendia bem, mas não era a tua verdade, entende? Não é onde tu era melhor, não é a melhor posição que tu pode ser escalado, entende? Então, que nem o cara quer jogar em tal lugar, eu digo, não, meu, mas tu é ponteiro porque tu passa bem. Tu não ataca tanto, não vai ser oposto. Sei lá, agora eu estou falando de vôlei já, mas enfim. Não, mas é bem isso. E às vezes, né, Viegas, esse sentimento da gente, eu quero estar em tal lugar, eu quero ser tal coisa, e tem que ser desse jeito. Às vezes isso parte... E quando não flui, quando não é fluido, isso é ego. Né? Isso é para preencher um vazio ali, uma sensação de validação, que às vezes está relacionado com algo da infância, com alguma coisa que teus pais ali na convivência te mostraram que tu tinha que receber amor, só receberia amor se tu fosse validado por aquilo. Né? Então a gente condiciona muitas coisas sem perceber, né, inconscientemente, com toda a nossa história. E só o autoconhecimento, que é o que tu tá me falando, que faz com que a gente enxergue o que é ego, o que é verdade, onde a gente cabe, onde a gente não cabe. Total. Então,
eu sou suspeita pra falar, mas autoconhecimento é libertador. É ferramenta de empoderamento mesmo, assim, de prosperidade. Antes do evento, agora eu tava conversando com uma amiga, e ela começou a falar assim, por que tu não faz tal coisa no evento? Não sei o que. Eu falei, cara, porque eu tô fazendo muita coisa, não dá tempo, então vai ser assim. E ela disse assim, quando eu fiz terapia, eu sei que ela falou pro meu bem, né? Eu até falei pra ela, não, eu te entendo, mas quando eu fiz terapia, às vezes eu vi que eu tava fazendo muita coisa porque eu tava com um acúmulo de sentimento e tal, e tava não sei o que. Eu falei, não, eu entendo isso. Só que eu falei assim, não é o caso, eu até não deveria estar explicando, mas eu só tô te dizendo por que eu não tô fazendo isso. Não é porque é um problema eu fazer várias coisas, eu sei que é mais difícil que o processo, só que quando tu faz várias coisas, tu entende que cada negócio tá num estágio. O Câmera 4 tá num estágio, a I9 tá no outro estágio, o Fala Cansado tá no outro estágio. Cada negócio tá no outro estágio. Eu entendo isso e eu tenho paciência. Então eu decidi que mesmo assim, mesmo sem ter tempo e tal, que eu ia fazer um evento em 10 dias e que o melhor que eu podia fazer era isso aqui e tá tudo certo. E que foi o máximo. E foi maravilhoso. Então, assim, as pessoas às vezes ficam nessa assim, porque tu não tá resolvendo? E não sei o que, às vezes, cara, tu entende que cada um vai resolver de um jeito, daí é por isso que é o autoconhecimento, que tu fala tanto assim, o teu jeito de resolver talvez não sirva pra mim, mas o legal, até falando do método para complementar, que assim, eu consegui entender algumas coisas e tal, e mudando de direcionamento, isso mudou quando eu entendi a autorresponsabilidade e tal, eu falei, né, no início nem falava autorresponsabilidade, eu falei, não, a culpa é minha de eu não tá prosperando, a culpa é minha de não ter o resultado que eu quero, então vou começar tal. Foi assim lá quando começou, daí depois foi evoluindo, né? De culpa, responsabilidade, fui entendendo tudo. É muito legal ressignificar a palavra, né? E daí, só que, como faz diferença, assim, hoje, apesar de não ter, de forma literal, assim, de não ter contratei muito curso e tal, e tem muitas pessoas que eu acompanho o conteúdo e me considero mentores, né? E eu vejo que, assim, como é importante, por mais que tu seja autorresolvido, tu tem que ter um fator externo ali, tu tem que ter alguma pessoa que consiga te orientar de alguma forma em algumas coisas, porque tu não vai enxergar tudo sobre ti mesmo. Porque quem olha de fora vê com outro olhar. Por isso que existe o treinador para as coisas. Por que um time não funciona, agora falando um time de qualquer esporte não funciona sem um treinador? Então, bem, os atletas são os mesmos. Mas muda o treinador, os caras começam a jogar melhor ou pior. Porque é importante. Então, quando a gente entende isso, quando a gente é humilde o suficiente para entender que a gente precisa de ajuda, eu acho que esse é o ponto, sabe? Agora a gente começa a mudar e a gente começa a prosperar e é lindo, né? Exato. E estar aberto, né? Como a gente falou, tava conversando antes, do ouvir, né? Do escutar. Por mais que aquilo que o outro tá dizendo muitas vezes como uma orientação não cabe pra ti no momento e tá tudo certo, não vai deixar de tu não refletir, né? Tu vai refletir naquilo ali depois, em determinado momento. Vai entender se aquilo serve, se não serve. Pegando esse gancho, né? Uma vez eu escutei assim, por que se o terapeuta já sabe, né, qual é o meu problema, por que ele não fala logo o que eu tenho que fazer e tal? Porque a pessoa não vai aceitar, a não ser que ela enxergue. Ela mesma precisa se dar conta daquilo. É como se fosse a nossa consciência, né? Ela vai expandindo, ela vai crescendo, nunca diminui. Isso faz parte da evolução, né? Natural das coisas. Uma mente estendida nunca se volta. Exatamente. Então, se a tua consciência, né, aquilo que tu tá enxergando, tá desse tamanho, é aquilo ali que tu vai enxergar. E aos poucos aquilo vai aumentando, tu vai lidando, tu vai tendo experiência, tu vai tendo outra percepção. Então, o que, né, no teu caso, por exemplo, ali, é o que tu tava vendo, que tu te sente capaz de fazer, de dar conta, né, da questão do evento, por exemplo. E tu é um cara muito autoconfiante, isso é muito bom, muito positivo. Às vezes até me passo. Tu sempre foi assim. Agora eu vou fazer uma terapia contigo. Vou fazer, tô precisando. Tu sempre foi assim? Não, o que acontece, ó? Isso é uma coisa que teve períodos aí, né? Quando eu era jovem, tipo, eu era um carinha magrinho, cabeludinho, tinha banda, tava no time de futebol, de basquete, de vôlei, de handball, tava em tudo, tinha as guriazinhas na volta, sempre era muito confiante. Tá, entendi. E daí cheguei, com 20 anos, vim pra Porto Alegre,
E daí vim pra trabalhar, daí vida adulta de fato, sem mãe, pra ter a casinha lá, comidinha, dividir casa e tal, trabalhar de frentista, me ferrar trabalhando no posto, entendeu? A vida é mais difícil. Pra quem morava numa cidadezinha pequenininha, cidade grande, todo um monte de desafio. E daí comecei por um período perder um pouquinho isso aí, entendeu? E daí agora, depois esses últimos 3 anos aí, 4 anos aí com essa questão de ser empreendedor, na verdade que já no último emprego, lá no último call center já mudou assim, porque foi um trabalho que eu entrei assim, eu falei, cara, tudo que eu fiz errado nos outros eu não vou fazer aqui. Então lá eu já nunca faltei, fazia hora extra, mesmo sem ganhar, me alinhei à empresa que a empresa queria, tanto que foi a única empresa que eu recebi uma promoção. Então eu falei, cara, tudo que eu fazia errado nas outras eu não vou fazer. Ali já começou a mudar um pouco, já fiquei mais autoconfiante. E com o empreendedorismo isso teve que ir vindo, porque eu falei, cara, tem que fazer isso aqui, tem que passar confiança. E daí como é que foi vindo? Uma coisa que é legal falar, que a galera fala muito da motivação, né? Motivação nada mais é que um motivo pra agir. Motivo a gente tem vários, tem filho, tem boleto pra pagar, faculdade, casa, cada um com seus BO. Só que o lance é que a ação, depois que tu faz e daí tu tem um resultado, aí tu te motiva pra querer fazer mais. Então, conforme eu fui fazendo as coisas, eu fui ficando mais confiante. Só que veio forte, assim, com o podcast. Porque o que acontece? Eu já falei isso no podcast. No podcast, quando eu comecei a fazer, já do primeiro, eu falei, cara, eu sou muito bom isso aqui. Eu falei, caralho, como é bom. Daí eu lembrei da época de colégio. Como é bom tu ser bom nas coisas. E daí aquilo ali mudou uma chave pra mim, porque... E daí, que eu tô falando nisso até, sei que eu tô falando bastante até, mas a gente tem tempo aí. Vamos contextualizar tudo. Não, tá ótimo. Mas, assim, o que eu entendi? Eu falei, cara, olha só, aqui eu vou ser 100% eu. Tipo assim, aqui eu não preciso botar uma roupa diferente pra receber a Lari. A Lari que vai vir me ver, ela que vai se arrumar do jeito que ela achar melhor pra vir aqui. Eu já tô aqui, é o meu lugar. Entendeu? Então, tipo, não quer dizer que eu não vou estar arrumadinho nunca aqui. Sim. Se eu tô no dia de estar... Se eu tô no dia de estar com terninho, eu vou estar com terninho. Se eu tiver que estar de camiseta, eu vou estar de camiseta. Porque aqui já é o meu conteúdo, já é minha verdade, entendeu? Então, quando eu entendi que isso aqui eu fazia muito bem e que eu tinha habilidade de fazer as pessoas chegarem aqui sem nunca ter me conhecido e saírem daqui minhas amigas e gerando oportunidades de negócio, parcerias, eu falei, cara, é sensacional, nasci pra isso aqui. Aí eu entendi o troço. Exato. Eu nasci pra isso aqui. Exato. E daí mudou total, porque daí eu comecei assim, ó. E daí eu falo, tem um lance que eu falo da Suene Ribeiro, assim, o primeiro grande sim, porque no início eram os brothers, né, que vinham, meus amigos. E daí não que eles sejam menos importantes, bem pelo contrário, são muito importantes, né, porque no início acreditaram quando ninguém acreditava. Mas quando ela veio, por ser um nome que eu já conheci na mídia, quando eu era frentista, eu assistia ela na TV, e daí depois ela tava ali, sabe? Tipo, tu era frentista, né? Muito bom. Daí... eu não podia perder, ficou ali. Eu deixei quicando, né? E daí eu falei, cara, assim, eu falei pra ela, assim, não foi nem sobre a audiência que deu e tal, mas foi sobre, assim, eu falei, cara, pessoas de alto valor estão dando valor porque eu tô fazendo. Sim. Aí mudou total. Eu falei, cara, eu sou foda, sei lá, porque com ela eu fiz uma coisa que eu não fazia antes. Como eram os amigos, eu já conhecia a história dos caras e tal, trocava uma ideia da hora, trocava. Mas com ela eu peguei o hábito de estudar o convidado. Isso eu faço até hoje. Porque eu assisti todas as palestras, todos o YouTube, tudo que tinha dela e tal. Por exemplo, ela tem uma frase que ela usava com muita frequência, agora até tá falando menos, que era empreender liberta. E daí eu falei, cara... Só que daí aí quando ela falava isso, eu já tinha visto qual era a pergunta que o cara tinha feito. Eu falei, tá, eu tenho que usar um negócio que ela já usou. Suelen, já que empreender liberta, eu fiz uma outra pergunta. Então eu não fiz ela falar empreender liberta mais uma vez. Eu falei, já que tu sempre diz, né? Já que eu já te conheço, daí ela já, ele realmente me estudou, ele me acompanha. Já que empreender liberta, tal coisa. Não lembro a pergunta que eu fiz na época, mas aí já fiz uma pergunta. Então isso me ajudou muito, porque daí eu fiquei... Nas outras conversas já ficou um pouco... Além de ficar, beleza, é um papo gostoso, é genuíno e tal, mas também é profissional. Isso aqui é meu trabalho. Eu entendi aquilo ali a partir dela. E eu falei, cara, eu sou muito bom nesse trabalho. E quando... Isso é muito bom que tu trouxe, né? O que é confortável pra ti, ou seja... Aquela zona de conforto, não a zona de desconforto, que é o comodismo, tá? Tô falando da zona de conforto, aquilo que é fluido, aquilo que é confortável de fato, no real sentido da palavra fazer. Geralmente, a gente se sente autoconfiante. Geralmente, não. Sim.
Tu domina aquilo ali. Tu domina aquilo ali. Então, é aquilo ali que tu nasceu pra fazer, né? A tua missão, o teu propósito. Acho que nem tanto o propósito, porque propósito tu dá pras coisas, né? Isso, vai além, né? Exato. Mas é aquilo ali que tu veio fazer, né? Que tu que é o teu servir, que é o que a tua contribuição, tanto para ti como ser humano, como para outros seres humanos, para o mundo, enfim. Foi então, isso que me deixou mais confiante. E daí, complementando, foi também conforme foram passando os episódios, né? Eu converso com muito empreendedor, mas de áreas totalmente diferentes. E daí alguns amigos e pessoas conhecidas e outros não conhecidas começaram a falar, tipo, elogiar o programa. E eu falava, claro, convidados incríveis, sempre exaltava o convidado. E aí teve um amigo meu que falou, Gustavo Jacques, que ele trabalhou comigo muito tempo atrás, ele falou, cara, não, mas não é só os convidados, tipo assim, tu navega entre vários assuntos e tu vai parelhinho com os caras, tipo, ninguém te fala um negócio que tu não sabe nada sobre aquilo. Eu fiquei pensando, realmente, né? Então eu falei, como eu entendi que eu tenho um estilo um pouco mais generalista, né? Que não é tão comum. Então, tipo, eu consigo navegar em diversas áreas e falar com propriedade, até porque, por exemplo, daqui, eu já saio com mais conhecimento sobre a tua área. Então, quando eu receber outra pessoa da tua área, uma área em comum, eu já tô mais desenvolvido para falar aquilo. Porque a minha forma de aprender sempre foi assim. Foi ouvindo. Eu nunca gostei de copiar, escrever, não era muito a minha. Meus cadernos eram tudo em branco. Mas eu gostava de sentar na primeira fila e fico escutando. Eu sempre aprendi ouvindo. E daí, quando eu vi assim, cara, eu falei, porra, caralho, meu, é isso mesmo. Eu falei, olha só. Aí eu comecei a ver, eu falei com esse cara, que daí eu comecei a assistir os episódios e tal. Eu falei, realmente, cara. Eu falei, não é porque sou eu, mas tá bom esse programa. Por isso que até eu falo, independente de audiência e tal, eu sei que é muito bom o que eu tô fazendo. Falar cansado é muito bom. Porque eu não vejo nada assim, falando do sul do país, não desrespeitando os outros podcasts, mas eu não vejo nenhum outro podcast tão bom como o meu. Pelo menos não que eu goste tanto, talvez pode ser o meu estilo, mas não é só, sabe, olhando de fora mesmo. Hoje eu tô pegando essa habilidade de olhar de fora, como se não fosse eu. Neutro. Porque tipo assim, se os outros começam a comparar, isso aqui é legal nesse, isso aqui não tá. Eu digo, cara, é muito bom e tem uma sacada que eu consegui navegar entre pessoas relativamente relevantes daqui, eu consegui gerar oportunidades de falar com caras digital, fortes de fora do estado, e eu consigo trazer o pequeno empreendedor e dar voz para ele também. Então, por exemplo, normalmente o cara que é o podcast, ele já quer chamar os carinha mais famosos, porque é mais fácil de estourar assim. Eu não tô preocupado em estourar, eu tô realmente fazendo um negócio diferente, né? Sim, porque tu tá preocupado em fazer, em promover aquilo que tu tá disposto a fazer, né? Que tu te comprometeu a fazer, que é gerar conteúdo de empreendedorismo para as pessoas. De qualidade. De qualidade. Não, e muito, tipo assim, no início era mais complicado. Agora que tem o Câmera 4 aí, isso facilitou também, porque no início eu, né, gastava todo o valor com o estúdio. Eu já sou sócio no estúdio. E daí aí até que virou um negócio e tal, pra viabilizar, porque senão o projeto ia morrer. Mas a minha vontade sempre é essa, de falar com o pequeno, sabe? Porque eu vejo assim que tem muita gente extremamente qualificada sobre diversos assuntos que não aparece, entendeu? E daí tem muitas vezes tu vê a mídia, é sempre as mesmas pessoas. E daí tu vê, eu vejo, cara, quem é que tá dando voz pra esses caras? Então eu tenho muito mais tesão, muito mais alegria em falar com quem, tipo, eu penso assim, porra, o cara fala, é a primeira vez que eu fui no podcast, a primeira vez que eu dei uma palestra por causa do VX. Esse é o meu... Quando eu ouço esse tipo de coisa, eu falei, cara, pensemos. É o motivacional, né? É isso que me alimenta. Isso que te... Exatamente, isso que te preenche. E é muito... Tô sendo bem alimentado, pessoal, você tá vendo, né? Muito amor. Mas é isso que movimenta... Que movimenta... que motiva, te motiva. Tu motiva outras pessoas, se retroalimenta, né? Tu motiva, tu incentiva e tu te sente também incentivado e motivado a fazer mais daquilo ali. É o meu pagamento, assim, falando no grosso modo. É isso aí. É a forma que eu recebo e me... É isso aí. E é muito louco isso, porque é que nem o cara que vende caneta, por exemplo. A realização dele, muitas vezes, não é vender a caneta, mas é alguém tá comprando a caneta que ele criou, que ele pensou, que ele idealizou, que tem uma mensagem por trás.
isso que não é necessariamente o produto, mas que nem, é tudo aquilo vamos pegar o teu contexto que agora. tá por Quando trás. tu tá lá e jogando as cartas, mostrando as cartas, mostrando a energia, mostrando o que acontece e tal, quando a pessoa, realmente, nesse momento, é por isso que eu tô passando, como me fez bem isso, é isso que vai mudar o teu jogo, não é a pessoa ir contratar a consulta tua. Obviamente que a gente tem que viver o business, a grana faz parte do negócio. Sim, tá tudo viver, bem, né? E é importante também, né? Porque uma coisa eu aprendi, que eu acho muito legal você falar, que parece meio polêmico, mas pra mim é muito verdadeiro, que o elogio mais sincero que a gente pode receber sobre o nosso trabalho é dinheiro. Porque muitas vezes, amigos teus vêm, te elogiam, falta fazer isso, mas daí não compram de ti, compram do... Aí, sei lá, tu tem um mercadinho pequeno, ele compra no mercado grande. Aí tu vende roupa, ele vai nas lojas e não compra de ti. Entendeu? Tu tem um serviço tal, ele não contrata tu, mas vai na outra cartomante que é mais famosa. E daí, tipo assim, o que adianta esse elogio, entendeu? Será que ele é verdadeiro? Nem sei. Mas se a pessoa se dispõe a botar o dinheiro dela na minha mão, confiando no que eu faço, eu acredito que realmente não existe elogio mais sincero que esse. Então, isso é muito legal, assim. Esses dias, vou te contextualizar, né? Em fevereiro, eu fiz um evento online, né, de autoconhecimento, com foco em autoestima, em autoconfiança e tudo mais. Algumas pessoas não puderam estar presente, né, no momento ali. E deu um bug no computador na hora, eu não consegui gravar. Eu tava na praia e aquilo ali ficou, quem pagou, eu não consegui depois dar o produto online gravado, né? E isso ficou em aberto desde fevereiro. E esses dias... E é aquela coisa, né? A vida vai acontecendo e a gente esquece, daqui a pouco lembra e não prioriza. E esses dias eu tenho que resolver isso, porque eu tava me sentindo mal já com as pessoas que tinham pago e não tinham consumido o produto, né? Isso só acontece porque tu é uma pessoa boa. Pode ser. E aí eu liguei falei eram 2 meninas. E aí falei com as 2... E pedi desculpa e tal, né? Eu falei assim, olha, eu quero sanar esse sentimento que eu tô, né? Eu quero oferecer meu trabalho aí como forma porque tu já pagou e eu não tenho produto pra te dar, então vou te atender, vamos fazer alguma ferramenta, alguma, né, sessão de terapia e tal. E ela me falou uma parada que me emocionou muito, que foi, Lari, bem capaz, entende esse dinheiro que eu investi como uma amiga apoiando o teu negócio. E até me arrepio. E é uma amiga que a gente era muito próxima há muitos anos atrás. Tipo, muitos anos atrás mesmo. E a vida é aquela coisa, né? A vida afasta, tu vai, tu segue, tu casa, outra viaja, enfim. E quando ela falou... E não foi sobre a nossa amizade isso, mas foi sobre o caráter dela, sabe? Claro que pela amizade também, né? Porque é uma pessoa que eu gosto e eu tenho certeza que gosta de mim também. Mas que bonito isso, sabe? Da parte dela mesmo, de incentivar, de falar sem querer nada em troca. Não que ela não merecesse, ela merecia, né? O meu serviço, o meu trabalho, afinal de contas, ela tinha pago. Era direito dela. Mas eu achei tão surpreendente essa resposta. Nobreza é uma virtude, né? Para poucos, mas necessário para muitos. Legal. É isso que eu digo, né? Esses sentimentos, assim. Isso é um lance, assim, que da energia, assim, de sentir é uma coisa que é forte em ti, assim, sabe? Dá pra perceber, assim. Que eu acho que até, como eu falei, quando a gente se conectou e tu conheceu lá o SGI e tal, seja genuinamente intencional, deu pra ver que tu entendeu o que eu tava dizendo de fato, né? Porque tem muita gente que escuta, mas não entende, né? Então... esse é um lance muito forte em mim que eu também demorei tempo pra perceber. Mas eu sinto muito a energia das pessoas. Elas podem me falar o que elas quiserem. Eu tô entendendo tudo de outra forma. Ou, sabe, eu tô entendendo o que elas estão dizendo por trás. Desculpa, Marcão. Bati no microfone, não vai nada. Eu tô entendendo o que elas estão dizendo por trás daquilo ali que elas estão falando. Eu tô sentindo a emoção que tá motivando ela a falar aquilo. Então, eu percebo quando é verdade, quando não é, quando... Às vezes não é nem que não seja uma verdade pra ela, às vezes, mas eu consigo sentir a realidade. É muito louco, é meio que não...
bem difícil de Não, explicar, assim. Não, no meu caso, assim, eu não tenho tão forte isso, assim, mas eu tenho um lance que, pra mim, no meu caso, é mais feeling mesmo. Já aconteceu, por exemplo, sei lá, na época que a mãe era viva, um dia ela trabalhava doméstica, trabalhava num prédio de gente com alto poder aquisitivo, aí fizeram uma festinha de aniversário pra ela lá no prédio e tal, aí chamaram os filhos, daí eu fui, aí tá, cheguei lá e fiquei só observando, né? Aí depois da festa, falei, mãe, essa aqui gosta de ti de verdade, essa não sei o que, essa aqui só tava lá pra aparecer, essa aqui não sei o que. E daí a minha mãe me assim, quanto? Foi lá uma vez, rodava uns meses, a mãe dizia, fulano, aquela que tu falou e tal, era certinho, assim. Mas isso é sensitividade. Esse negócio do feeling, de perceber, é também, só que como a gente desconhece... Não é o que eu estudo, que eu me aprofundo. Não é tão falado também sobre intuição. Intuição é uma habilidade que todo mundo pode desenvolver. Que todo mundo já tem isso. Mulheres têm com mais... é mais acentuado, né? Naturalmente, pela energia em si em geral, acho que a mulher observa mais as coisas, né? O homem é meio desligado para as coisas. Eu sou bem observador, não sei se é por causa dos signos, paradas, eu sou bem... Pode ser características pessoais. Eu também fui criado, né, com a minha mãe e duas Exato, irmãs. isso então influencia totalmente, com certeza. Eu nunca tive aquela... Até teve uma mulher que disse, mas tu é homem mesmo? Já escutei isso aí de mulher, eu digo, mas não. Como assim? Eu digo assim, eu falei, quer dizer que eu ser o cara mais educado, eu ser assim desse jeito, me deixa menos homem? Eu falei assim, não entendi o que ela falou, mas daí eu falei, o lance da energia. Daí Sabe que antes de um masculino curado, é preciso curar o feminino. E todo mundo, homem e mulher, tem energia masculina e feminina, né? Yin e Yang. Então, antes de tu ter um masculino bem resolvido, tu precisa antes curar o teu feminino. E aí vem um monte de coisas, né? A sociedade, né? O machismo, o preconceito, tudo aquilo que a gente vive como sociedade, que tem que interfere nisso e tal, que bloqueia muitas vezes. Mas para tu ter, por exemplo, para uma mulher ser mais ativa, né? A mulher que faz, por exemplo. Tem que usar a energia masculina. Tem que usar a energia masculina para tu ter as coisas na vida, para tu adquirir as coisas na vida, para fazer a tua vida acontecer. Ela só vai ter isso bem resolvido se o feminino dela tiver resolvido, né? Então, antes de tu ter o masculino resolvido, tu precisa curar o feminino. E geralmente são coisas relacionadas à mãe, né? Toda a tua convivência com mãe. E para homens também. Então, o homem só vai ter o masculino bem resolvido no sentido, não do ser homem, né? Ser, sim. Essa bruto. Coisa do... bruto. Chora. Essa coisa do fazer mesmo, do ir pra vida, né? Do fazer acontecer. E ele também pode ser disfuncional, que aí vira machismo. Eu me mexi aqui, já fiquei... Sai da câmera. Que aí vira, né, o machismo, vira aquela coisa mais rígida e tal, porque tem problemas também com a mãe para resolver. Então precisa curar o feminino antes, né? E é muito louco isso, né? Porque tu vê que, assim, realmente tem um vínculo com o negócio do passado, sempre tem a referência, né? Total. Eu falo isso com frequência, assim, que a gente nunca é uma coisa só, a gente nunca faz uma coisa só, a gente é um compilado de situações, né? Que vieram na infância, por exemplo, sei lá, você sempre ouviu um exemplo de... Às vezes tu pode ir numa apresentação de colégio quando tu é criança, tu vai subir no palco e tu tá meio inseguro, e daí a professora ou a tua mãe não precisa ter medo, filho. E daí o que fica na cabeça da criança é medo. E daí cada vez, ela, na fase adulta, ela vai subir num palco, ela inconscientemente lembra daquilo ali. Que aquilo ali assim como as coisas da fase da criança, a fase anal, tu grita com ela quando ela tá fazendo cocô, ela reprime, nós crescemos uma criança reprimida. Então são várias coisas, né? Tu viu o que eu digo? Eu navego nos assuntos, muito louco, né? Isso é sabedoria, e daí experiência. Aí tu vê, isso eu aprendi muito com a mãe, que a mãe era... Tu olhava pro pessoal, né, com a terceira série e tal, só que como ela sempre trabalhou em casa de pessoas com alto valor de financeiro e consequentemente que estudavam, que falavam sobre coisas interessantes, e ela sempre lia bastante, então não tinha assim, sabe? Ela sabia muita coisa sobre muita coisa, isso era muito louco. Mas... E daí a gente vai vendo que tudo tem... E mais a influência ainda da tua mãe, óbvio que, vai puxando. Que isso mas é muito louco, né? Esse lance de masculino e feminino é uma coisa que é complexa, né? De entender as energias, assim, porque... Como que tu sabe que, assim, ó...
eu tô na energia ou no nível de energia que eu preciso. Uhum. Até queria te perguntar isso. De tal, né? Como que eu sei que o meu masculino tá bom o suficiente ou que o meu feminino tá bom o suficiente? Tem como saber isso? Tem como medir? Tem pelo comportamento. Por exemplo, se tu tá com o teu masculino alterado para mais, por exemplo, né, no talo, ele precisa estar em equilíbrio, né? Isso é uma lei universal, uma lei hermética. As coisas são duais, tem dois lados. Sabe que eu gosto muito de sentir os... Dá pra ver que tudo que tu fala tem muito conteúdo teórico e até pelo vocabulário às vezes que tu usa, é muito hermético. Eu não escuto muito hermético toda hora, né? Então quando eu chego alguém que fala muito hermético, eu fico até meio assim. Isso é uma coisa que eu tenho facilidade de fazer, por exemplo. Eu leio muito, né? Eu também fui muito incentivada desde a infância, essa coisa da espiritualidade, das leis do universo. Então, eu consigo pegar a teoria e aplicar, sabe? Pelo menos explicar na prática como isso funciona. Então, é uma facilidade, também é uma habilidade aí que a gente tem em comum. Tem coisas que a gente só faz, né? A gente só vai, né? Tem uma fase que eu fui até no que eu tenho tatuado aqui, o Strava, que é um evento, uma imersão do Léo Marcondes, que ele fala assim sobre Deus, né? Daí ele diz, coloca lá, Deus é, e diz pra gente preencher lá na folha. Cada um acha. Daí muitos, é tudo, é isso, aquilo. Ele fala assim. Não, a resposta é essa, Deus é. Daí ele dá o exemplo, a água é molhada. Tipo, não tem questionamento sobre isso. Deus é isso, independente de tu acreditar ou não, Deus é. E eu falei, cara, aquilo ali fez tanto sentido pra mim, assim, e essas coisas são assim, tem coisas que, tipo, a gente cria métodos, a gente tem nossos eventos, nossas mentorias e tudo mais, que a gente consegue ajudar as pessoas a desenvolver, mas tu só consegue desenvolver alguém que já tem aquilo. Porque desenvolver não é criar uma nova situação, entendeu? Eu não consigo criar uma nova Larissa. Eu não consigo criar uma habilidade que a Larissa não tem mínimo. Isso é mentira. Tudo a gente pode desenvolver, não. Tudo a gente pode treinar, mas a gente só treina algo que a gente já sabe o mínimo, entendeu? Mas eu nunca joguei futebol. Mas tu já viu na TV, tu já viu não sei o quê, beleza, já tem tu consegue... mínimo de conhecimento. Então, assim, a gente não consegue, isso é mentira, tá? Pelo menos pra mim, eu não acredito nisso, que, tipo assim, nada se cria do zero, a gente só trabalha coisas que a pessoa já tem. Total, tu tem que ter uma referência, uma memória, né? Eu escutei uma vez eu não lembro exatamente como era, mas como é que teu cérebro só reconhece o que já te é familiar. Então, por exemplo, né, se tu vai numa feira e tu vê um pedaço de madeira com cordas, com um buraco, o que tu entende que aquilo ali é? Um pedaço de madeira com um buraco e cordas de aço. O que tu entende que aquilo é? No mínimo, um violão. Eu já tava pensando numa forca, já tava pensando um buraco, madeira, corda. Mas isso é muito bom. Olha que legal. Olha onde a tua mente foi. Sabe aquele filme antigo que tem um negócio assim, que corta a cabeça da pessoa? Eu tava enxergando isso, cara. Eu já tava assim. Olha, precisa de terapia, tá? Porque ele pensou numa guilhotina. Tá querendo matar as pessoas. É um psicopata. Ele tem uma guilhotina. Eu esqueci a parte da feira. É muito importante a parte da feira. Esqueci a parte da feira. Mas olha que interessante. Olha as referências que a tua memória trouxe. Entende? Tu só vai identificar alguma coisa, aquilo que tu já tem alguma referência. Certo? Sim. Faz sentido, né? Não. Sabe por que não veio violão na cabeça? Porque tu falou uma corda. Tá. Porque se fosse, né? São 6 cordas no violão, por exemplo. Então, quando fala uma corda... Tudo bem. Hã? Os sonhos assim também? Os sonhos? Como assim? Não entendi a tua pergunta. Quando tu sonha. Se tu sonha com alguma coisa... Eu sei com um lugar que eu não me lembro de ter ido. Eu sei que no meu subconsciente é algum lugar. Daí, depende. Tem que fazer uma análise de sonho. Porque o que acontece? Aí tem, por exemplo, Freud fala muito disso, né? Do inconsciente que se manifesta através de sonhos e tal. Inconsciente, consciente. Então, e que ali tem muita informação, né? Então, pode ser uma manifestação de algo de um lugar que tu criou, de várias referências que tu teve na tua vida, de filme,
imagens da descrição de alguém, de algo que tu leu. O dia que e tu aí passou, a tua às vezes- mente vai criar. Às vezes tu viveu várias coisas naquele dia e é alguma coisa que relaciona. Exatamente. Às vezes não é a coisa, mas é algo que relaciona, né? Exatamente. Se num velório, aí eu sonhar com alguma coisa que relacione a morte, vai fazer sentido. E às vezes o sentimento que tá por detrás daquilo que tu viu no teu sonho, isso fala muito mais, inclusive, sobre o significado do sonho, né? E sobre esses lugares que tu vai muitas vezes e não sabe, né? Nunca foi, mas no sonho tu foi, também tem um viés espiritual, né? Às vezes é uma viagem astral. Aí a gente entra num lugar muito delicado, porque ainda esse assunto Sim, tu pode falar de outras vidas. Não é todo tabu mundo aqui. pra muitas. A gente tem muita Mas a guerra gente não tá preocupado entre... com tabu aqui, se tu quiser falar. então vamos falar. Aqui é... Porque Ainda tem mais que o papo tá assim, ó, eu tô... fluido. Bah, muito louco, porque... Eu mesmo tinha pensado numa coisa, a hora perguntou o que a gente vai falar e tal, não sei o que. Eu falei que não fazia ideia. E tá aí, Mas né? realmente, em algum momento eu fazia ideia, e daí só que a minha ideia foi mudando conforme a conversa. E é isso, assim, acho que toda a conversa, quando ela tem um algo a mais, ela tem esse negócio, né? A gente não precisa seguir um roteiro, porque... E eu acho que é assim a vida, né? A vida vai nos dando coisas. Às vezes tu tem um plano que tu imagina que pra cumprir esse plano tu tem que seguir essa linha reta. Só que o mundo, o universo, Deus te trazem várias coisas que fazem tu mudar as rotas. E não é que tu vai chegar... Não é que tu vai demorar mais pra chegar naquele caminho. É que tu vai chegar muito mais preparado naquele caminho, né? Por que eu agora, hoje, com 36 anos, sou esse cara autoconfiante que consigo passar isso? Porque... Eu me ferrei em muito momento na vida, não fui confiante por muito tempo. As tuas experiências. E hoje eu entendo que nem foi quando começou a Inove lá, que eu entendo, cara, eu já errei tanto que hoje não tem mais o que eu errar. Às vezes quando eu fico me questionando... Ainda tem, né, Viegas? Tipo, sempre tem, mas a bagagem que tu tem te dá um bom suporte. Mas no modo assim de, tipo assim, ó... Não é que tu... É que eu já vejo assim, ó, que não é que eu vou errar mais vezes, eu vou aprender mais vezes. Sim, já mudou a perspectiva. Entendeu? Porque, tipo, antes assim, ó, eu fiz isso errado, isso errado, isso errado. Então, tipo assim, eu meio que já sei tanta coisa que não posso fazer, que eu sei, cara, se eu fizer isso aqui, daí às vezes eu fico questionando, cara, mas o meu resultado não tá como eu queria e tal. E daí às vezes tu te questiona, daí será que eu tenho que mudar isso? E o que eu acho que a gente precisa entender, pelo menos é o que eu tô fazendo nesse momento, às vezes é só tu seguir, é só tu continuar fazendo. E pronto, porque, entendeu? Às vezes tu fica assim, mas agora, então tem que mudar isso. Aí tu desfoca do que tu já tava fazendo. Nem o podcast, cara, o podcast, por isso que deu tanto certo e por isso que faz tão bem pra mim, porque assim, ó, eu entendi, cara, isso aqui, independente de quantos views tiver, de quanto não sei o que, ele é bom, porque eu foco em trazer pessoas com qualidade pra conversar. E eu extraio o máximo que eu posso trazer das pessoas e eu trago a minha verdade e tal. Então eu falei, pra mim ele já é um sucesso desde o primeiro episódio. Então não é a quantidade de views, não é o dinheiro que ele fatura, não é isso que determina se é um sucesso ou não. Pra mim ele já é. Então eu fico pensando, cara, se eu fosse só porque tá com pouco views e tal, daqui a pouco eu me desesperar, agora não sei o que, vou, sabe, ficasse mudando de rota toda hora, talvez eu não... Então, teria desistido já. Então, às vezes, é só seguir, que foi o que eu falei pra menina. Tipo assim, cara, tem vários projetos e tal, mas cada um tá no estágio, então só segue. Exato. Que tu vai. Eu acredito muito que essa coisa de certo e errado, e a gente vê muito isso também em algumas técnicas terapêuticas, né? Essa visão de certo e errado, ela, honestamente, ela não existe. Porque aquilo que é errado pra mim e que talvez seja certo pra outras pessoas, diz respeito à mentalidade e visão que aquela pessoa tem, baseado nas experiências que ela viveu e no conteúdo que ela já absorveu. Então, pra ela, é o ponto de vista dela. E a gente se preocupa tanto com o ponto de vista... A gente, que eu digo a sociedade no geral... tanto como ponto de vista das outras pessoas, que bloqueia o que a gente acredita que é certo fazer pra gente, o que faz bem de fato pra gente. Eu sou uma que vivi muito pautada a minha vida, não minha vida toda, mas por muito tempo, na validação das outras pessoas. Se eu era uma boa pessoa, se eu era boazinha, se eu tava sendo legal com todo mundo.
E isso me travou de seguir sonhos, de seguir o que eu realmente queria fazer da minha vida, de fazer uma transição de carreira, de escolher morar ou não na praia logo que a minha mãe morreu, por exemplo. Então, foi tudo muito... Mas esse negócio do luto é complexo mesmo. Cada um vai lidar de um jeito. Uma coisa não, que pegou, pra cada um é de um jeito. Uma coisa que pegou forte, sim, que tipo... Uma coisa que a Jamile, até a Jamile Marcon, tava com o pai doente um tempo atrás, e ela postou uma história, ela falou assim, a vida, o mundo, o trabalho, não sei qual que ela usou, não para por causa da tua dor. Claro que não. E daí foi muito louco, né, porque eu parei por meses depois do luto ali, entrei numa dívida enorme e tal, enfim, e daí... Depois que eu vi isso, li isso, daí eu até já comentei isso com ela, falei, cara, é muito louco, porque é isso daí, então hoje, tipo assim, já coisas mais pesadas, até porque, que nem eu falei, agora não tem nada, tipo, meu pai faleceu, eu tinha 5 anos de idade, então, tipo, nem lembro dele, porque vida. Também ele não morava, também já não estavam mais juntos, então, não tem nada mais, entendeu? Então, tipo, hoje nada me para, mas o mundo não para pra tua dor, é uma frase muito forte pra mim, assim, porque eu acredito muito nisso. E é real. Eu tenho uma experiência nisso, mas eu vou aproveitar que o podcast é gravado e eu preciso muito fazer xixi. Pode ir, com vontade. Galera, como você sabe agora, o Fala Cansado é gravado e a gente pode fazer um intervalo, fazer um pipizinho, um mix, ir no banheiro, tomar mais café, mais água pra depois ir no banheiro de novo. Então assim, ó, voltando aqui, a gente tava num assunto aqui muito louco, muito da hora, mas eu quero aproveitar pra... agradecer a galera aí que faz o negócio acontecer, né? Hoje é muito importante a gente entender que a gente não faz nada na vida sozinho, né? E quando a gente tá falando disso aqui, também nos negócios diretamente aqui, ó. Hoje a gente tá na sede da Alterdata, aqui, ó, o copinho da Alterdata no café, não sei se dá pra ver aí, ó, se não dá aqui, ó. Toma! E a Alterdata é uma parceira, né, que vem colaborando com todos os eventos que eu tô fazendo aí, com tudo... que acontece na minha vida, a Alterdata tá fazendo parte desse contexto e é muito importante para mim estar aqui hoje. O Kleber tá lá em cima agora trabalhando e ver que tem alguém que de fato acredita e investe no nosso trabalho, né? Porque, como eu vinha falando, acho que no off aqui com a Larissa, não existe elogio mais sincero que o dinheiro em relação ao nosso trabalho, né? Porque, muito legal a gente receber um tapinha nas costas, dizer que o trabalho é bom, mas às vezes... aí a pessoa te dá um tapa nas costas, teu trabalho é maravilhoso e ela contrata a concorrência, né? Então, quando a pessoa investe no teu trabalho, ela tá assinando e validando que o que tu faz realmente vale a pena e vale o dinheiro dela. Isso é muito legal, muito bonito, porque eu acho que não existe forma melhor da gente incentivar outros empreendedores que essa, né? Do que investir no trabalho delas. Então, uma dica que eu dou pra ti, empreendedor, cara, consome o mercadinho do teu bairro, consome o cara que vende trufa, o cara que vende água, né? Não precisa gastar todo dia. Talvez, às vezes, como o pequeno empreendedor tem que pagar mais, ele tem que vender um pouquinho mais caro. Se tu não comprar todo dia, mas compra de vez em quando, né? Quando o cara te oferecer as balinhas no sinal, quando o cara te oferecer a água, sabe? Faz isso. Sempre que tu tiver a oportunidade, lembra disso que vai voltar pra ti. Porque todo mundo começou pequeno um dia, né? Então, quero agradecer também aí a Alterdata que já passou aqui. Quem vai botar na tela agora, hein, Marcão? Câmera 4, que isso, hein? Olha só, o Câmera 4, pra vocês entenderem o contexto, tá? Hoje eu sou um dos sócios do Câmera 4 aí, e pra mim é muito importante ter essa galera comigo, porque no início, quando eu comecei, saía tudo do meu bolso, e sempre tive que investir em outros estúdios, e mesmo pagando, eu nunca me senti tão pertencente do negócio como eu me sinto hoje, né? Porque a gente acaba... que é só uma prestação de serviço. E aqui não, os caras estão fazendo negócio junto comigo, né? O Fala Cansado não é do Viegas, agora ele é do Câmera 4. Então isso muda todo o jogo, né? Quando tu entende a percepção de valor que tu tem dentro do negócio. Então é muito importante ter a galera aqui, o Marcão que tá aqui comigo hoje, Rafa Bertz que não tá aqui, Rorei Sampaio, esse time aí. E lembrando que o Câmera 4, ele faz tudo de solução audiovisual pra ti. Então se tu tem um evento, precisa ser gravado, precisa de um operador para operar áudio, se tu quer fazer os vídeos, né, para te posicionar, para divulgar a tua imagem. Hoje a gente tá com um produto da casa, que é o método Ludib aí, que é lapidando um diamante bruto. Então, se tu quer fazer todo o teu posicionamento usufruindo de
uma direção, que a gente tem o Rony Sampaio, que é diretor, a gente tem o videomaker, que é o Marcão, a gente tem o fotógrafo, que é o Rafael, a gente tem um especialista em comunicação, que sou eu. Então, todo esse posicionamento aí para tu mudar a tua imagem, a gente está desenvolvendo esse trabalho agora em conjunto. Então, é um time de 4 pessoas, 4 caras empenhados em melhorar a tua imagem e fazer com que tu prospere cada vez mais no teu negócio. Câmera 4, lugar certo para ti. Quem mais tem aí? Tem a Su. Fala cansado ou não, né? Ó, Mulheres que Fazem, que tá aqui hoje. E eu nem vou ser eu que vou falar do Mulheres que Fazem. Vou deixar a Larissa falar um pouquinho aí. Larissa, primeiro eu sou Larissa, né? Sempre chama de Lari, né? Agora eu tô formal desse jeito. E daí eu queria que, assim, o Mulheres que Fazem, pra mim, é muito inspirador, assim, porque realmente elas são mulheres que fazem e que eu respeito, assim, ó, eu consumo muito conteúdo de outros empreendedores, porque faz parte do meu trabalho, fazer network e tal, mas nem todo conteúdo, de fato, a gente gosta do conteúdo e tal, mas eu estou sempre inserido no contexto, porque a minha obrigação, ou pelo menos assim que eu me sinto, é ajudar esses empreendedores. Mas o Mulheres que Fazem, especificamente, é um conteúdo que eu gosto, que eu admiro todas as mulheres que fazem, realmente, assim, não é algo... Não é merchan, tá, pessoal? Realmente são pessoas que a gente tá aqui num papo muito louco, maravilhoso, e que realmente gosto de conversar, de escutar, de ouvir, né? Então, é um prazer estar aqui com a Lari do Mulheres que Fazem. Se quiser falar um pouquinho do Mulheres que Fazem, eu vou te dar essa oportunidade agora, olhando para aquela câmera do meio. Do meio, muito bem. O Mulheres que Fazem, ele nasceu, né, na pandemia, acho que essa história aí a gente já contou algumas vezes, mas acho que a minha contribuição aqui é falar um pouquinho sobre o propósito do Mulheres que Fazem. E a gente não é só um grupo de empreendedorismo que quer empoderar mulheres. A gente quer fazer com que as mulheres se sintam realmente empoderadas. Então, a gente incentiva, a gente motiva, mas o empoderamento, ele acontece quando se tem 2 coisas: autoconhecimento e conhecimento. Então, a gente leva conteúdo de qualidade para a mulherada, a gente fala sobre coisas importantes nessa jornada aí do empreendedorismo e de ser empreendedora mulher, né? E também a gente leva esse olhar para dentro, né? A gente incentiva os recursos internos, a serem desenvolvidos esses recursos internos através do autoconhecimento, através de habilidades socioemocionais, através de tudo o que abrange o ser, né? Não só também o fazer, como diz o nome que é o projeto, né? Mulheres que Fazem. Então, a gente quer levar conteúdo de qualidade para as mulheres, porque é isso que vai fazer com que a máquina gire, né? Total. E eu acho que é a Su pra terminar aí, né? Acho que é a Su. Não esquece da Su, cara. Poxa vida. Ó, pra quem não conhece aí, a Su Ribeiro, né, a nossa patrocinadora com o Su Ribeiro Beauty aí. A Suelen Ribeiro, hoje ela é uma multi-empreendedora e ela é designer de interior, como tu já foi em algum momento. Eu já conheci ela da área, inclusive. Que legal. Ela tem uma marca de roupa de couro com a assinatura dela. E ela tem também aí, que é a nossa patrocinadora, Su Ribeiro Beauty, onde ela tem produtos tanto para pele quanto para o cabelo. Tá? Então, assim, são diversos produtos realmente diferenciados, fabricados pela COD, que é uma empresa que é aqui de Porto Alegre. Isso é muito legal e exporta para 54 países a COD hoje. É uma marca bem forte. É uma marca bem forte, assim, então, produtos realmente de qualidade. A galera, quando nos eventos consome, assim, fica apaixonada pelos produtos. Já sorti em eventos, enfim. E sou muito feliz, né? Eu sempre chamo a Su de meu primeiro grande sim aí, porque ela deu a oportunidade aí de ter um nome mais conhecido na mídia, né? No podcast, lá no episódio 15. Como eu falei, hoje a gente tá no episódio 108, se eu não me engano. Se não é 107, 108, agora tô meio esquecido aqui, mas acho que é o 108. E daí tu vê que hoje semana passada tava palestrando lá comigo, prestigiando, tá em todos os eventos, a gente, enfim, se fala com frequência, então é muito legal ver que de fato todos esses parceiros que estão aqui hoje, existe uma relação que vai além do trabalho, né? Eu acho que isso é o diferencial, eu acho que é isso que vem me erguendo aí, por isso que Deus vem me honrando em tudo isso que a gente tá trazendo aqui. Quando eu paro para falar dos apoiadores, não é um simples merchan, eu tô realmente agradecendo a essas pessoas por estarem do meu lado, porque é muito importante, né? A vida do empreendedor, quem sabe, é muito solitária em muito momento, porque no final a decisão é tua.
Se dá errado, é contigo, e se der certo, também o mérito é teu. Mas, normalmente, quando dá certo, é porque tem mais gente envolvida, né? Por mais que o resultado vai ser teu, porque é tu que vai tomar as ações, é uma série de fatores. Às vezes é uma conversa que pode mudar o teu jogo, às vezes é uma conversa que nem a gente tá tendo hoje aqui, às vezes é uma dica, ou às vezes eu assisti um vídeo de mulheres que fazem lá, que tem algum conteúdo que eu vincule com o meu. Por exemplo, a ideia, que eu não vou falar aqui hoje, mas a ideia que eu te falei lá, veio de eu assistir um outro negócio. Eu falei, cadê? Eu peguei a referência e falei, vou adaptar aqui e tal. Então, sabe, nunca é só a gente, né? É tudo em conjunto aí. Então, quero agradecer todos os apoiadores aí, de coração, por estarem no Fala Cansado aí. E que o Fala Cansado vai continuar cada vez mais forte aí, que a gente tá terminando o ano e a gente sabe que tem 2024 aí pra vir. Tô bem feliz em março do ano que vem, final de março, a gente vai fazer 2 anos já de podcast. Nesse decorrer, por trabalhar em parte comercial, de estúdio e tal, eu vi muitos podcasts começarem e terminarem, sabe? Por não ter a força pra continuar. E isso me deixa muito feliz, assim, porque eu vejo que eu tô fazendo algo que poucos estão fazendo e isso me orgulha. E é uma dica que eu quero dar pra ti. Cara, sinta orgulho de ti mesmo, do que tu tá fazendo e toca a ficha aí. E falando em toca a ficha, vamos seguir aqui agora, né? E eu queria falar agora, te perguntar lá, na real, como é que tá sendo a experiência aí, né, pra ti do podcast? Porque normalmente eu vejo que os caras, depois que acaba, como é que foi e tal, no finalzinho do programa, eu gosto de fazer mais ou menos no meio, porque eu tô aqui, né, por 100 e tantas vezes, mas a pessoa que vem sempre, por mais que ela já tenha ido em outros, às vezes é um momento diferente, é uma experiência diferente, porque não é o que tu faz toda hora. E eu queria saber como é que tá sendo pra ti, se tá sendo dentro da expectativa que tu esperava, se tá gostando. Tá superando expectativas. Pode ser sincera, viu? Tá superando expectativas. Na verdade, é muito do condutor, né, Viegas? É muito do condutor, porque é a tua vibe, a gente se sente à vontade de conversar, é uma conversa, não é o que a gente tava falando antes, né, do só aquela indagação ali, uma pergunta e resposta e tal, uma entrevista, né? Então é muito fluido, é muito gostoso, é muito leve, o que deixa a coisa boa, né? E como a vida deveria também ser, né? Assim, fluida, leve. Eu acredito muito nisso mesmo, que eu acho que a gente complica demais as coisas às vezes. Às vezes é só viver, cara, só aproveita aí. Tipo, tem tanta coisa bonita acontecendo, sabe? A gente olha aí, às vezes eu fico pensando, cara, quais são os seus problemas de verdade? Aí tu vai falar, é conta, e não sei o que, daí tu olha, cara, eu pago, eu tô gastando muito com aluguel. Cara, tem gente que não tem onde morar. Não sei o que, gasto com comida, tem gente que não tem o que comer. Sabe, tem tanta coisa, tem gente que não enxerga, tem gente que não tem uma perna, tem gente que não tem um braço. Enfim, então, tipo, tanta coisa pra gente agradecer e a gente sempre se apega na coisinha ruim, sabe? Exatamente. Eu sempre digo pra algumas pessoas, assim, né, geralmente pra consulentes, né, para o fato de praticar a gratidão, porque a gratidão tem uma frequência alta, né, uma frequência vibracional e tal. Mas o que eu sou grato, né? O que tu tem hoje que se tu não tivesse faria a diferença na tua vida, na qualidade de vida que tu tá tendo? Então, às vezes, só o fato de tu ter um lugar pra dormir, né? É tão clichê isso, né? Que clichê. Mas é que o clichê são verdades ditas muitas vezes, né? Por isso que vira clichê. Só que, cara, sempre tem aquela pessoa que reclama de tudo, que tá tudo ruim, que não tá do jeito que gostaria que tivesse, mas o que já tem? O que já é hoje? E isso abre espaço para coisas novas virem, né? Quando tu reconhece o que tu tem, tu começa a abrir espaço. Isso aconteceu na minha vida. Eu tava há pouquíssimo tempo atrás, eu tava num momento ali pós-puerpério, né? Que é aquele período que a gente tem o neném, e aí altera tudo, né? O hormônio e tal, e a gente fica bem maluca. E aí eu tava numa fase assim de tipo, que merda, que as coisas, né, do jeito que tá. Por que tá desse jeito? E eu comecei a mudar aos poucos, é muito lento, né? Não é da noite pro dia, e aí faz as pessoas desistirem também, muitas vezes, de continuar o processo, de chegar ao seu objetivo. Mas quando a gente começa a agradecer, começa a reconhecer que o que tem tá bom, que podia tá pior,
as oportunidades começam a chegar. Como eu disse, não é rápido, não é em uma semana, em 21 dias. Mas Como tem muita teoria por aí. É uma decisão, né? É uma decisão. Quando tu decide... Isso é muito louco. Quando tu decide uma parada, quando tu decide que aquilo ali é o que tu quer profundamente, assim, quando é visceral pra ti. E isso também fala sobre o empreendedorismo, né? Total. Muitas vezes eu tive a oportunidade de voltar pra área do design de interiores. Mas eu não quis, não fui, porque eu acredito muito no conteúdo de espiritualidade, as terapias energéticas. Eu acredito que isso é tão fundamental quanto eu vender móveis sob medida, por exemplo. Pegar esse teu gancho aí, legal. Eu assisti um podcast uma vez do Thiago Brunet. Eu não lembro o nome da convidada, mas o que ela dizia? Ela foi modelo quando era mais jovem, assim, e ela teve um lance que, não sei se aconteceu alguma coisa com a mãe, sei que ela morava com o pai. E daí, tipo, o pai saía pra trabalhar, ela tinha uns 13 anos, ela ficava meio sozinha. E daí, nessa função de modelo, ela se envolvia lá com a gurizada, adolescente e tal. E daí, tinha muita droga e tudo mais, não sei o que, aquelas paradas. E daí, ela tava sempre perdida naquele mundo ali e tal. Viveu aquilo ali por muito tempo. E daí, ela sofreu um acidente que ela ia ficar sem as pernas. Em resumo da história, daí, sei que ela meio que rezou, entrou num papo com o homem lá e falou, bah, se tu me curar, eu prometo te honrar e tal, vou viver pra ti, aquela coisa toda. Eu não quero nem entrar no papo de religião e tal, tô contando o que aconteceu lá, o relato dela. E daí, ela... Sei que no final das contas aconteceu um negócio com o médico e tal, sei que ela ficou bem. Não precisou amputar, não precisou botar... Enfim, mal um negocinho lá e tal, mas ficou bem. E daí, começou, no caso dela, ela começou a ir na igreja e tal, encontrar Deus, aquela coisa toda. E daí, chegou uma época... Depois que ela se recuperou, que ela tava bem. Que daí apareceu um cara de agente, que chama, de modelo italiano lá, famosíssimo, chamou ela, que queria fazer um teste com ela e tudo mais. E ela já ficou ali meio desconfortável, mas tá, vou ver qual é que é. Diz que cortou o cabelo, mas curtinho, tá, pra não ficar, tipo, assim, ela não queria ser aprovada, digamos assim, mas e aí? E daí chegou lá o cara, que tu fez no seu cabelo? Mas tu é bonita assim, mesmo assim dá pra adaptar e tal, não sei o que e tal. E daí, em resumo, ela passou no teste, só que dela falou... Ela não. Disse não, assim, decidiu. E daí, o que quer dizer, né? O resumo da história lá, que ela tava trilhando um outro caminho, ela se comprometeu com Deus lá, que ela, ó, a partir de agora, vou te honrar e tudo mais, vou fazer isso, vou na igreja, vou fazer tal coisa. E daí... Aquela tentação do passado voltou. O que aconteceu? Se ela aceita o convite do cara, agora que ela tá bem de novo, ela ia voltar para aquele universo de droga, de não sei o que ia se enganar ela, que ela ia ganhar muita grana por um período, e depois ela ia entrar naquele vício de novo, ia se ferrar, e logo ela ia estar quebrada de novo. E daí, quando ela recusa, é porque ela realmente, pô, se eu tenho um propósito, eu vou seguir ele. E isso acontece direto na nossa vida. Vem muito... Quem vive de oferta... Entendeu? Se tu não tem propósito, vive de proposta, entendeu? Porque quantas oportunidades os caras me chamam, por exemplo, eu que tenho perfil comercial, os caras me chamam pra vender um monte de coisa, entendeu? E teoricamente, eu já digo, cara, hoje todos os meus negócios têm a ver com network, empreendedorismo e comunicação. Tudo tem a ver com isso. Se não girar nesse entorno, eu nem escuto. Agradeço, mas, tipo, cara, não vai fazer sentido. E é louco também, porque quando tu toma uma decisão, vai acontecer um monte de coisa, um monte de proposta, um monte de situações que vão te colocar em teste, sabe? São, de fato, testes, né? Se tu quer mesmo isso, é como se Deus fosse uma pessoa, seria, de fato, ele se comunicando contigo e dizendo, e aí, é isso que tu quer? Tu quer, eu abro espaço, mas primeiro passa no teste. E aí começa a vir proposta, começa a vir desafio, problema, pra tu garantir que tu tá firme ali no teu propósito, né? No teu compromisso. Eu acho que esse é o diferencial, né? De quem prospera, porque... Exatamente. É muito fácil se deslumbrar, entendeu? Totalmente. É por isso que eu digo, as pessoas que acabam vivendo, por exemplo... De novo, eu não tenho esse negócio que isso é uma crença, tá? De problema de falar de dinheiro e tal. Acho que todo mundo tem que querer ganhar muito dinheiro, porque
Porque, na verdade, o dinheiro ele é só o papel, né? É uma energia. A gente quer ganhar grana para fazer coisas que a gente não consegue fazer sem o dinheiro hoje. Então, a gente quer poder viajar mais, a gente quer poder dar uma vida melhor para nossos filhos, a gente quer poder ter uma casa própria, um carro melhor. Sabe enfim. qual é a energia da prosperidade? Pode falar. Vou contar. O dinheiro é uma energia, né? É a manifestação de uma energia. A energia, ela tem sentimentos e pensamentos. O dinheiro que vem fácil, né? Tem um ditado que diz, o dinheiro que vem fácil, vai fácil. Então, o dinheiro que a gente prospera, quando a gente prospera financeiramente, a gente prospera com tesão, com prazer, com alegria. A energia do dinheiro é alegre, é realizadora. É isso que faz com que a gente atraia o dinheiro. É nessa frequência. Então, se tu tá trabalhando com uma coisa que tu não curte, uma coisa que tu não sabe fazer, com uma coisa que não faz sentido, não tem propósito, não tá de acordo com os teus valores, não vai prosperar. Tu até vai ganhar dinheiro, mas aquele dinheiro ali vai sair, vai fugir rapidamente. E eu provo isso, que acontece isso na vida das pessoas, de fato. Aí a pessoa não tá feliz, daí entra dinheiro, sai dinheiro, daí tem um problema, tem que pagar. Quando tu tá vibrando no meu Deus, é isso, que coisa boa que eu tô fazendo, tu vai prosperando cada vez mais. E é claro, não é da noite pro dia. Não vão vir os testes para que tu prove que é aquilo ali que tu faz realmente com prazer. A Lari que fala, né? A vida orgástica. Mas é isso, tem que ser prazeroso. Se não for prazeroso, não prospera, não vinga. Eu acredito muito nisso, porque a verdade, né? Quando a gente faz algo com tanta, que nem eu falei do podcast, cara, é tão bom assim. E agora, e o lance é esse também, né? Tu entender que o teu propósito, ele vai se transformando, tá tudo bem. A gente foi ensinado que, se eu tenho uma profissão, se eu sou isso, eu tenho que ser isso o resto da vida. Não. Tu pode ser o que tu quiser, entendeu? Tu tem governo sobre a tua vida. Então, assim, por exemplo, hoje, podcast, faz 2 semanas que eu não gravava podcast. E mesmo sendo a coisa que eu mais amo na vida e tal, eu já entendi outras coisas que vai além do podcast. Não é o Fala Cansado que é a minha realização. A minha missão é, através da comunicação e do empreendedorismo e do network, transformar a vida das pessoas. Então, se eu não fiz aqui, é porque eu estava mais envolvido com o evento, claro. Palestrando em outros eventos, que esse mês tive a oportunidade de palestrar em alguns eventos. Então, assim, eu não deixei de cumprir meu propósito mesmo fazendo outras coisas. Perfeito. Saca? Quanto é legal isso, tu entender que, assim, cara, tu não tá deixando, assim, tem vezes que tu não vai poder ser perfeito em tudo, mas que cada coisa que tu fizer, tu vai fazer de forma perfeitamente, digamos assim, entendeu? Porque tu vai estar empenhado naquilo naquele momento e tá tudo certo. Às vezes, eu lembro aqui no podcast no início, que as pessoas ficavam... Acabava o programa, né? A pessoa, podia ter falado tal coisa, esqueci de falar tal coisa, a gente podia ter mencionado, tu não perguntou. Eu dizia, cara, a gente entregou o melhor que a gente tinha pra entregar agora. E é o seguinte, se faltou alguma coisa, é sinal que tu vai ter que voltar. Tá tudo certo, entendeu? Eu vou voltar, com certeza. Amém, porque a gente te tem espero. muita conversa boa, né? Não, assim, eu venho numa vibe assim que eu venho falando pras pessoas, e graças a Deus eu tô atraindo esse tipo de pessoa. O Marcão tá presente. Não, inclusive o Marcão, falar que a gente sempre esquece de fazer, o Marcão tem um podcast que chama Papo Bis. Marcão? Vou no teu podcast também, Marcão. Não sabia, não sabia tem mesmo. Tem um podcast que chama Papo Bis, então... Que legal. Tem uma pegada um pouquinho diferente, mas é um podcast bem bacana também, mais business, assim, né? Marcão é um empresáriozinho. Que show. Mas é legal, assim, porque... Quando a gente começa a envolver, eu vejo assim, cara, eu fico abismado, porque quando tu falou da autoconfiança e tal, hoje, eu não fico externando isso toda hora, mas eu também não, eu perdi aquele negócio, antes eu tinha um problema, por assim dizer, que eu sempre fui um cara humilde demais, né, isso te atrapalha também. Então, hoje eu sei. Hoje eu entendi, cara, não tem problema nenhum eu falar o quanto eu sou bom, o quanto eu acho que isso, porque simplesmente, se eu não acreditar em mim, se eu não souber disso, né, eu vou esperar os outros me dizer. Até porque tem aquele lance de que o cara, como é que assiste, mas leva o print, não Não a pessoa deixa o comentário, mas
não deixa comentário, mas leva o print quando assiste as tuas coisas. Ah, verdade. Então, assim, se tu vai ficar esperando alguém te dizer, muitas vezes as pessoas mesmo te admirando, mesmo vendo, elas não vão. Fora que tem aquele outra fase, que até tem um cara que fala, que eu esqueci agora quem é, que ele fala assim, ó, as pessoas vão te admirar pelo que tu faz e vão te odiar pela mesma Pelo coisa. mesmo motivo. É. Então, é muito isso. Então, eu comecei a ver, cara, tô com um nível de conhecimento tão grande, tão absurdo, e isso só vem porque as pessoas, cada vez mais que eu me conecto, elas também estão assim, entendeu? Então, cada vez eu aprendo mais porque eu só tô falando com gente foda. Então, isso, assim, pra mim é enriquecedor e eu, realmente, quando eu começo a conversar, que não dá vontade eu não sei nem quanto tempo que a gente tá falando já, o Marcão aí, mano. Mas, assim, a vontade de... Olha aí, 1h40 já, ó, a gente tá trocando ideia e... Passou o tempo. Mas daí, não tem tempo, nós estamos em casa. Mas enquanto o Marcão estiver disposto ali... Mas a gente, assim, tu vê que é tão bom, assim, que não tem vontade de parar de conversar, é fluido. Cara, e eu diria, eu acho que eu traria essa mensagem como até um conselho. Se conselho fosse bom, a gente vendia, né, que nem diz o ditado. Mas para as pessoas, sabe? Olha com quem que tu tá andando. Observa com quem que tu tá te relacionando. A mentalidade que as pessoas têm. Né, que nem hoje eu ouvi ainda uma outra menina falando, né? Se tem 9 fofoqueiros na mesa, tu é o 10º. Então, anda com pessoas que tu admira, que falam sobre diversos assuntos, que têm um conhecimento amplo, que estão na vibe de crescimento. É isso que vai fazer com que tu vibre junto, porque quando tu tá num grupo, tu vibra junto com o grupo, né? Eu vi um post, eu acho que falou assim, ande com 5 pessoas que fazem exercício, ande com 4 pessoas que fazem exercício, que tu vai ser o 5º. Então, exatamente. Tipo, é mais ou menos essa vibe. É exatamente isso, exatamente sobre isso. E só que a gente não... as pessoas, no geral, muitas vezes, elas não têm essa clareza ainda, né? Elas não acessam esse tipo de conhecimento, ou não têm... Sabe por que eu tô falando isso? Porque eu vivi isso. A gente tava falando agora da menina, da modelo, né? Uhum. Eu vivi um momento da minha vida de fundo do poço, assim, que nem diz a Lari, né? De andar com pessoas... Eu não tô julgando, não é sobre julgar. É sobre pessoas que não estavam no momento de não ter perspectiva de vida. Eu era essa pessoa que não tinha perspectiva de vida. Eu tava só indo com a manada, né? Hoje eu entendo que todo o excesso reflete uma falta. Então, eu também excedi em várias coisas. E hoje eu percebo o porquê que eu excedi sobre ser a minha falta de sentido de vida, minha falta de saber quem eu era, de estar alinhada com o que realmente vai me fazer bem. Então, eu estive nesse lugar. E é só quando a gente se abre, quando a gente para de achar que aquele mundinho ali só existe e aí que a vida começa a ir pra frente. Claro que nesse ir pra frente vão haver alguns desafios, né? O que tu te propõe a fazer. Eles são necessários, inclusive, né? Necessário, porque é isso que vai te fortalecer, justamente. Existe um como encontrar essas pessoas que são diferentes do mundo que a gente vive? Não entendi a tua pergunta. Existe um como encontrar essas pessoas? Isso. Existe a partir de... O Freud fala uma frase também que eu gosto muito. Apesar de eu não concordar com toda a teoria dele, né? Mas tem uma frase que é muito boa, que diz que a pessoa só vai mudar quando a dor que ela estiver sentindo for maior do que a dor da mudança. Então, quando aquilo for insuportável, né? Vamos trazer um exemplo de problema alcoólico, por exemplo. Quando aquilo ali acabar com a tua vida, quando tu vê que não tem mais o que fazer, quando aquilo for insuportável, ou vai ladeira abaixo ainda, e aí pode trazer, né, o fim, de fato, de uma vida, ou a pessoa vai
sair daquilo ali, vai ter força, vai pedir ajuda pra procurar uma alternativa pra mudar aquilo ali. E é o que acontece, é só assim que acontece. Não adianta tu falar para a pessoa o que ela precisa fazer, né? É aquela velha história, se o conselho fosse bom, se vendia. Então, a pessoa ela tem que estar na disposição da mudança, ela tem que estar querendo almejar, né, algo novo, né? Ela tem que estar naquela vibração, senão ela não vai fazer um movimento. Que nem ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. E que nem ajudar uma pessoa que quer ser ajudada. Eu atendi uma consulente por muito tempo que é muito foda, porque tu não pode muitas vezes falar algumas coisas, né? Porque a pessoa, tu sabe, como profissional, que a pessoa não tá preparada emocionalmente pra escutar. Então não tem como tu falar, mas é muito angustiante, porque ela tava pedindo ajuda, ela sabia que ela precisava mudar algumas, aliás, ela sabia que ela queria mudar algumas coisas, mas não tomava a autorresponsabilidade, né? Não se sentia, não era a culpa dela, era culpa sempre dos outros. Okay. Então é complicado demais. A pessoa só muda se ela quiser. Quando tu entrar, que eu sei que tu vai entrar em algum momento lá no Ludwig, uma coisa que eu vou te falar bastante é o seguinte: eu não vou fazer nada pra ti, eu vou fazer por ti. Saca? Então, quando eu digo fazer por ti, eu vou te mostrar o caminho e tu vai ter que fazer por ti mesmo, entendeu? Quando eu faço pra ti, é que nem quando tu vai ensinar alguma coisa, a pessoa, em vez de ensinar, ela pega e faz ali. Não, daí tu faz aqui. Tu não tá ensinando nada. Entendeu? Tu fazer pra pessoa, tu não ensina nada. Então, o que vai fazer? Não, olha só, depende de ti. A gente pode posicionar a tua imagem, mas se tu não tiver uma mensagem interessante, eu posso te pintar de rosa que ninguém vai te enxergar. De ouro. Entendeu? Vai ser a Globeleza lá e não vai adiantar, porque se a mensagem não é interessante, exatamente. Entende? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que ir trabalhando, né, na nossa mente e na mente das pessoas, o quanto que a gente tem que ter a nossa mensagem esclarecida e quando pedir ajuda, realmente escutar, né? Por exemplo, tu tá dando a mentoria pra pessoa, ela sabe que ela precisa, mas quando tu fala assim, não, mas não é assim. Não, mas eu sei, a gente vem falando aqui. Cara, não sabe, senão tu não tava aqui, entendeu? Senão tu não tava me procurando, senão tu não... Saca? Então, assim, tipo, vamos... Acho que ser mais humilde, eu acho que é uma coisa assim, só que entender o que é ser humilde, né? Às vezes humilde é muito coitadismo e tal, e não é isso que a gente tá falando. Humilde é tu reconhecer as tuas falhas, saber que tu precisa melhorar, ouvir as melhorias que estão te trazendo e entender como tu pode aplicar elas. Isso é ser humilde. É uma linha muito tênue, né? A humildade, ela é uma virtude, mas ela foi muito... Se criou um estereótipo de humildade do pobre, né? Daquele que só doa, não pode se sentir confiante. Isso, não vamos entrar no assunto religiosidade, porque cada um tem a sua crença, mas isso foi muito feito pela religião, né? Muito estereotipado pela religião. Então, o humilde, ele não pode se sentir autoconfiante, porque daí já não é humildade, por exemplo. Enquanto... Mas o pobre tem que dar o dízimo. É umas coisas assim que não tem lé com cré. Mas é uma linha muito tênue entre tu ser humilde, reconhecer que tu tá aqui num lugar de ser humano, e que ser humano, sim, tem falhas, mas tá aberto pra crescer, pra se desenvolver, porque tu vai fazer isso até... Cara, daí nós vamos falar também de outras vidas. Eternamente. Tu vai evoluir eternamente. Não tem... Pra quem não acredita nisso, tu vai evoluir até o último dia da tua vida na Terra. Tinha uma frase que falava no call center lá que... Não é bem isso, mas dá pra entender. Eu acho que o cara falava, só o que não mudam são as mudanças. Porque toda hora acontecia alguma coisa, tu tava num negócio, quando tinha que mudar a operação, quando tu tava vendendo uma coisa, já mudava outra... E daí se tu para pra ver na vida é assim, entendeu? Nunca para de mudar, né? Porque tu nunca... Porque tu tá sempre expandindo. Só quem tá em movimento também, né? Porque imagina se a gente tá aqui tendo esse papo muito louco, da hora, hoje, que apesar de ser gravado, a gente tá gravando hoje, que dia hoje é? 13? 14 de novembro. E daí se chegar no ano que vem, e a gente ainda... Tipo, não tiver mudado de estágio, não tiver fazendo novos negócios, não tiver evoluído como pessoa,
alguma coisa tá errada, entendeu? A gente tem que estar progredindo, né? Pô, vamos pegar aqui o contexto. No final do mês já tem evento. Dezembro tem evento, toda hora vai ter evento que a gente tá fazendo, que a gente tá progredindo, que a gente tá prosperando. Toda semana estamos gravando, então estamos em movimento, né? Eu acho que é isso que vai nos levar aonde a gente pretende chegar, né? Mas eu queria... A gente falou muita coisa muito louca. E eu queria falar um pouquinho mais da Lari, do que a Lari faz hoje, né? Porque acho que é importante para quem assistir entender, assim, como que a Lari hoje consegue, de fato, colaborar na vida de alguém, né? De que forma que ela faz isso na prática, assim, né? Eu acho que a gente já bolou várias teorias da vida aqui, né? Já falou várias teorias que é importante, porque isso é uma característica minha do podcast, assim, que eu pensei isso desde o início, que quando fala que o podcast, tipo, ele já tem um nome, né? Um pouquinho mais descontraído, que gera curiosidade. Aí quando eu falo, é cansado pra quem tá cansado de ser CLT, quer empreender, quem é empreendedor e tá cansado, aí as pessoas, que sacada. Mas quando escuta, assim, né, parece meio humorístico, então já gera essa curiosidade. E daí quando eu falo que é de empreendedorismo, daí sempre se pensa num lado mais business, mais negócio, só que eu entendo que, eu falo isso repetidamente aqui, que o indivíduo, dentro da sua individualidade, como ele está como pessoa, determina diretamente os resultados no resultado dele profissionalmente, né? Então isso é muito louco, porque Totalmente. Quando a gente trocou essas várias ideias, e é de forma intencional, porque, pra quem não sabe lá, eu lancei um método, que eu já falei aqui mais de uma vez, a Lari já tá relativamente interessada. Já estamos conversando. E uma das coisas que eu faço é isso, no podcast eu estou fazendo um briefing, então por isso que a gente tá indo muito do lado pessoal, para eu entender quem é a Lari já, para quando eu for montar lá uma estratégia, a gente já sabe algumas coisas, entende? Então, assim, provavelmente no decorrer da conversa não percebeu isso, assim, a gente tava trocando ideia, né? Mas é tudo assim. Por que eu tô dizendo isso? Para quem for, por exemplo, vai contratar a Lari lá, sempre que ela tá gerando conteúdo, esse conteúdo, ele de fato vai resolver uma dor que tu tem. Então, entende que ela tem... Muitas vezes a gente fica assim, mas no fim só quer nos oferecer alguma coisa. Cara, se tu não... Olha o quanto de tempo, de dedicação, né? Para se gerar um conteúdo de qualidade, quanto estudo, quantas vivências, né? Quando eu tô trazendo um método que eu ainda falei lá, todo mundo assim, que eu fiz na semana do evento, que eu fiz em 8 horas direto, mas são 36 anos de vida. Sim, não é são, só aquele tempo não são ali, só aquele né? tempo ali. Então, por isso que eu queria dizer, tipo, olha só, tudo que vocês, quem assistir, vai conhecer da história da Lari e tal. Agora, quando ela for falar do trabalho dela, isso até também uma dica falando da questão de... Eu vejo muito, não só tu, como as mulheres que fazem, tendo um podcast próprio, eu enxergo vocês assim, sabe? Com essa sacada para quando for trocar ideia com alguém, sabe? Tipo, explora tudo que a pessoa é, porque a gente fala muito do ser, tanto no autoconhecimento que vocês falam, quanto eu nos meus conteúdos ali, e daí o que ela faz, entendeu? Porque eu me interesso muito mais em quem a Lari é primeiro, para depois saber o que ela faz, e daí se fizer sentido o que ela faz, eu vou fazer parte desse contexto. Então por isso que a gente, genuinamente intencional, a gente faz tudo isso aí, só que de forma sempre natural, porque também, né, e eu quero bater muito nisso, que as pessoas quando falam de intencionalidade, sempre vê com um olhar um pouquinho negativo. Não, eu real tenho a intenção de conhecer mais a Lari. Eu quero saber, né? É intencional eu querer saber. Não é só genuíno. Genuíno é só ser algo puro, né? Mas a intenção é porque é do meu interesse. Saca? Então eu tenho interesse em saber mais sobre a Lari, sobre a história dela. E usem isso pros negócios de vocês, cara. Olha que sacada aí, tá louco. Exatamente o que tu falou, tá? Sobre o ser, a relação do ser e do fazer. Tá? Então, a gente só faz alguma coisa acontecer, só realiza, só vive, né, alguma questão baseado no que a gente é. Então, no que a gente é verdadeiramente. Então, se a gente, por exemplo, tá com o nosso emocional completamente em desequilíbrio, né, e isso aconteceu comigo, aconteceu contigo, né, porque as situações da vida aí estão aí. Se a gente tá com isso confuso, com esses nós emocionais e mentais, porque tá tudo ligado, né? A gente não consegue fazer o que a gente
quer fazer, tem a intenção. A gente está fazendo o que a gente está sentindo, o que a gente está sendo. Então, o meu trabalho, ele é muito voltado para trazer essa clareza do que a gente está sendo de verdade, o que está sentindo, porque a gente não tem vocabulário emocional, a gente não é incentivado desde a infância a reconhecer nossas emoções. Agora que tem se falado em inteligência emocional, de uns 10, 15 anos para cá. Mentalidade também é uma coisa que a mídia, a sociedade como um todo quer que as pessoas pensem pequeno, porque existe uma questão de poder. Então, expandir a mentalidade, né, a consciência das pessoas é perigoso. Então, o meu trabalho, ele é para isso. Para fazer com que as pessoas saiam do mundinho de... Daí vai entrar meus valores e meus princípios aqui, né? Eu até falo com uma revolta, assim, isso. Um mundinho de futilidade, no mundinho de aparência, num mundinho de mentira, e viver a verdade com sentido, que é isso que vai fazer com que a gente faça as coisas acontecerem na nossa vida. Então, o meu trabalho, ele tem as ferramentas terapêuticas, né? Ele tem as técnicas, e aí eu venho muito do viés espiritualista, não religioso. Então, eu trabalho com essas técnicas, né, de expansão de consciência, de esclarecimento, de autoconhecimento, de entendimento, porque é só quando a gente tem essa compreensão que a gente consegue fazer diferente. E aí, as técnicas e a minha condução fazem com que a pessoa se volte para o eixo ali e possa agir, então, de uma nova maneira, né? Eu estimulo ali a autorresponsabilidade, né? A autoconsciência, todas essas questões através do viés energético e espiritual. Isso é muito legal, porque realmente, né? Todos esses fatores aí, eles impactam e muito na vida, e quando a gente entende, né, que é muito além de fazer algo, né, de fazer um exercício de respiração, de fazer yoga, quando tu vai trazer essas coisas, elas são para potencializar outras coisas que tu não tá trabalhando. E, por exemplo, dificilmente a gente consegue trabalhar todos os campos da vida, né? Uhum. E agora eu tô numa fase, ontem a primeira vez eu tô fazendo umas caminhadas, ontem a primeira vez eu pedalei. Uhum. Peguei as bikezinhas do Itaú lá, agora me cadastrei lá. Pedalei. Subi uma lomba. Puta merda. Foi 15 minutos de pedalada que eu quase morri. É um processo, né? Agora tu vai praticando. E daí... Aí tu vê que assim, tu não consegue ser 100% em todas as áreas da vida e tá tudo bem. Só que vai trabalhando, tipo assim, melhorei essa, beleza, agora eu vou pra essa. Melhorou essa, agora eu vou pra essa. Mas não deixa de entender, pelo menos... Talvez se tu precisar de ajuda, procura lá, de fazer esse diagnóstico que tu precisa de fato de ter tudo isso, ter essa consciência que tu precisa resolver tudo isso, porque às vezes tu não consegue resolver na hora, mas tu sabe, tá ali, tá anotado no caderninho, porque nem eu sei disso, eu preciso cuidar da minha saúde, eu tenho um filho pequeno, eu preciso cuidar da minha saúde. Então eu falei, cara, ainda não consegui parar pra fazer isso, mas tá ali, toda hora eu me lembro um pouquinho por isso. Daí eu converso com o cara lá, que é o meu caso, converso com você de como eu digo, eu sei que eu tô rateando nisso aí, mas aguenta mais um pouco aí que eu vou resolver. Então, quando tu vai fazendo esse compromisso, no meu caso, aí não falando de religião também, mas eu converso com o cara todo dia. Uhum. Eu acordo, converso com o cara e eu digo, tô viajando. Eu falei, por que eu tô assim? Eu falei, me mostra aí que tem coisa que às vezes tu não consegue, né? Tu sabe que tem que mudar aquilo, mas tu não consegue. Eu falei, cara, o que tá faltando? Me dá mais energia, me dá, entendeu? E vai te alimentando disso, né? E às vezes, Viegas, a gente entra num processo ali terapêutico, né, de autoconhecimento, a gente começa a entender por que não tá acontecendo do jeito que eu gostaria que estivesse. Porque tem um monte de crença, um monte de vivência, um monte de sentimentos envolvidos aquilo ali que nos impedem de realmente fazer aquilo dar certo. Um exemplo mais tosco do mundo. Por que eu só me relaciono com um boy lixo, né? Cara, porque tu tem essas crenças.
devido às experiências que tu teve, às coisas que tu acreditou, que tu merecia, a autoimagem. Então, tudo isso é visto, né? Por que não tá acontecendo do jeito que eu quero? Porque vamos entender o que tem dentro de conteúdo dentro de ti. E a gente é uma máquina. As engrenagens são mente, corpo e espírito. Dentro da mente tá tudo que a gente pensa e sente. Espiritual é aquilo que a gente é na essência. Que a gente veio naturalmente ser aqui, nesta vida. E fisicamente é o que a gente faz, o nosso corpo, que está em movimento, os nossos comportamentos. Então a gente precisa estar com a engrenagem. Claro que a gente não vai resolver a vida toda, né, de uma vez só, como tu disse, mas é aos pouquinhos. Mas é isso, mas eu acho que o negócio, depois que tu identifica, só vai, né? E antes o Marcão tinha feito a pergunta ali de como, né, achar esses ambientes, achar essas pessoas. Eu queria ir numa parte prática, assim. Cara, vem nos eventos. Eu ia dizer agora isso. Assiste o podcast. É isso aí. Começa a consumir esse conteúdo, né? Conteúdos. O que acontece? Quando tu vai num evento, tu tá num ambiente que as pessoas estão buscando coisas similares às tuas, têm propósitos similares aos teus, buscando desenvolvimento, autoconhecimento, inteligência emocional, né? Tudo que tiver ali. Então, uma dica é isso, assim, sabe? Consome coisas, né? Conteúdos, pessoas que estejam nessa frequência, entendeu? Exatamente. Então, tanto de consumir, quanta coisa tu segue, às vezes tu tá lá só olhando dancinha, ou tu tá olhando aqueles negócios que só dão notícia ruim, sabe? Tragédia. Só tragédia, cara, daí tu olha assim, poxa, tu podia estar procurando um negócio de valor, entendeu? Eu até falei isso aí, não reclamando, nada, mas assim, porra, olha quanto conteúdo eu trago no podcast, quanta gente foda que passa por aqui, e quanta gente não assiste, gente que conhece, entendeu? Ou gente que é daqui, às vezes assiste, o cara lá de São Paulo, o cara não sei de onde, e não consome negócio. Então, assim, dá valor para as coisas que estão perto. Tem muita gente, tem muito amigo teu que sabe muita coisa. Já escutei aqui depois de pessoas que me conheciam, mas nunca tinha me visto daquela forma, de que nem eu sou nesse jeito. Não que eu seja diferente, não acho que eu sou, mas eu tô num momento de maior exposição, porque nem eu falo aqui, eu tô trocando minhas ideias e tal, mas o convidado, apesar que hoje eu falei bastante, mas o convidado vem contar a sua história, e ali não, ali é o método, é a história, é o Viegas ali. E daí as pessoas veem, às vezes a gente olha as pessoas e não tem noção do quanto elas têm de conhecimento, né? E daí eu digo, cara, às vezes a solução pro teu problema pode estar do teu lado e tu nem se ligou nisso. Por quê? Porque tu não tá com esse olhar, né? Então, eu acho que falou de mindset, de, né, energia e tudo mais, eu acho que é muita gente começar a olhar para as coisas. E, Lari, pra gente ir chegando assim pro final agora, o que quem precisa da Lari hoje, ela não pode deixar de saber, né? Porque, por exemplo, quando a gente tem um propósito, né, uma ideia, a gente tem uma missão clara, né? Então, assim, por exemplo, se for falar de mim, o que a pessoa não pode deixar de saber? Cara, não pode saber que eu tô incansavelmente fomentando o empreendedorismo, que eu realmente quero transformar a vida das pessoas, que hoje eu sou um cara que eu consigo enxergar talentos de pessoas que já têm resultado e mesmo assim não enxergaram outras possibilidades, que hoje o meu foco é mostrar para as pessoas que elas são o melhor produto que elas têm, daí falando até de uma forma mercadológica, porque todo negócio, independente do que faz, é terapia, o que for, o produto a compra Lari, que nem a gente falou antes, eu falei, cara, teoricamente não é um assunto que eu consumo e tal, mas a Lari eu gosto de ver, porque é a Lari, eu gosto de lá ver, eu gosto do jeito que ela faz o vídeo, eu gosto do brilho no olho dela, eu sei quanto ela é verdadeira, então isso faz eu ver um conteúdo que talvez eu não veria, eu vejo por causa da Lari, daí depois a gente acaba gostando do conteúdo e tudo mais, mas o que me fez ver é a Lari, então a gente é o nosso maior produto, né? E quando as pessoas a maioria das pessoas só foca no seu negócio, trabalhar, tem que fazer isso, tem que fazer unha, tem que fazer cabelo e tal, e esquece, né, que ela é a própria imagem dela. Às vezes a pessoa é cabeleireira e não tá com o cabelo tão bonito, é manicure e não tá com a unha feita, saca? Então, tipo assim, não adianta eu falar de empreendedorismo e não tá empreendendo, falar de network e não fazer network. Então eu não vou só nos meus eventos, eu vou no evento das outras pessoas, entende? Então, assim, quanto é importante a gente, né, de fato cumprir com o que a gente prega, né, que a gente fala. Então eu digo, cara, hoje quando falam, genuíno, que eu sou gentil, que eu sou isso, tudo que as pessoas falam, eu sou o tempo inteiro, assim. Eu sou o tempo inteiro. Então, e eu entendo isso até de forma
É uma responsabilidade. Já tá incorporado em ti, né? É natural, mas eu também tenho esse senso de responsabilidade. Se eu penso assim, sei lá, vou fazer alguma coisa que não é tão legal, eu penso, não, mas eu não posso fazer isso, eu sou exemplo para as pessoas. O meu exemplo, ele vai influenciar diretamente na vida de alguém. Uhum. Então, se eu tenho esse papel, eu não vou fazer isso. E daí acaba isso virar automático, vira um hábito, né? Uhum. Viegas, eu acredito muito que não existe conquista material, realização pessoal que preencha um vazio existencial, sabe? Eu acho que se as coisas não fazem sentido dentro de ti, não são viscerais, não queima por dentro, não adianta, nenhum dinheiro vai preencher. Nessas minhas viagens aí da vida, né, quando eu resolvi ser hippie, eu conheci muita gente, conheci muito hippie, muito louco, muito cogumelo e tal. E eu conheci um guri de 21 anos, 2 em especial, mas eu vou falar de um deles. Um guri de 21 anos que ele era... Ele falava da vida também com uma coisa muito... Era um brilho diferente, assim, sabe? E eu perguntei mas o que tu tá fazendo aqui acampando o verão inteiro, né? Porque ele tava morando no acampamento. E aí ele me disse, a minha vida é isso. É isso que faz sentido pra mim. Mas da onde tu é? Eu perguntei. Eu sou de Brasília, eu sou filho de político. Eu vi matarem o meu pai dentro de casa por causa da política. E isso pra mim não faz sentido. Eu não quero viver isso. A minha vida é viver acampando. Eu vivo aqui e na Chapada. Verão daqui eu vivo aqui, e verão de lá eu vivo lá, enfim. Então, não existe nenhum dinheiro que preencha um vazio existencial. Mas quando tu ganha dinheiro com sentido, com propósito, com tesão, é isso que faz a vida valer a pena. São muitos valores que eu trago de dentro da minha casa, do meu pai e da minha mãe, que me fizeram enxergar a vida assim, sabe? Não adianta eu estar fazendo algo por fazer. O dinheiro, ele é importante, ele é necessário e ele é bom. Eu quero mais que todo mundo tenha muito dinheiro e gaste do jeito que quiser gastar, com aquilo que acredita que é bom para si. Mas não adianta eu ter o shopping, se eu quiser, à toa. E não ter verdade, não ter amizade, não ter com quem compartilhar. Não ter... O Márcio falou, eu acho que na palestra, que ou foi um insight que eu peguei de algo que ele falou, agora eu não me lembro, mas que a abundância é quando tu compartilha. Então não faz sentido a gente viver uma vida, pra mim, né? Isso é uma verdade minha. Uma vida fútil. Uma vida rasa. Eu sou profunda. Tu já deve ter percebido isso também. Então... Às vezes a gente não tá se realizando profissionalmente e hoje em dia eu tenho atendido muito mais as mulheres, né, com esse viés do empreendedorismo e querendo se realizar profissionalmente, mas porque elas talvez não se conheçam o suficiente para fazer aquilo ser forte o suficiente, sabe? Então eu acredito que a vida é pra isso, é pra gente se realizar, pra gente ser feliz, pra ganhar bastante dinheiro, sim, pra comer sushi toda semana. Boa. Mas sendo algo positivo, né? Não o morango podre da caixinha, né? Tu já viu o morango podre da caixinha contamina todos os outros. Verdade. Show. Acho que é uma baita mensagem e eu quero fazer um insight com base nisso, né? A gente é ensinado... que, por exemplo, eu passei por isso, tá? De que, beleza, eu tenho que fazer as coisas, tenho meu sonho, mas eu tenho que pagar minhas contas. É a realidade de que não tem dinheiro e tá tudo bem, né? Daí tu vai lá, tu arruma um emprego e tal. Só que daí tu fica muito tempo, às vezes, nisso. E daí depois tu quer fazer alguma coisa e às vezes daí tu não consegue, tu volta pra isso. Que a maioria das pessoas que eu vejo que prospera no negócio... ela faz até dar certo, e por isso que ela prospera, ela não aceita
se colocarem num ambiente, numa realidade que não é aquela que é. Então, às vezes, a gente perde tempo e tá tudo bem se tu souber que é aprendizado, né? Foi o meu caso, por exemplo. Hoje eu tenho certeza, hoje independente de qualquer coisa, eu quero fazer o que eu quero fazer. E o que eu tô fazendo, né? Mas eu passei por isso também, de ter que me adaptar à realidade, de trabalhar, de ser frentista, de não sei o quê. E aí tu vê, eu falei, cara, todo esse potencial que eu já tem lá de trás. Só que, claro, também tu falou isso, naquele momento não era essa pessoa. Então hoje eu sou o cara com experiência suficiente, com maturidade suficiente pra viver tudo que eu vivi e pra realizar. Então, cara, hoje tem vários exemplos de gente que tá ficando milionária aos 50, aos 60. Então, às vezes, o que eu quero dizer pra ti, que vai assistir agora, que é esse lance assim, eu não se sinta atrasado, eu já passei por isso. Tu não tá atrasado, cara, tu tá no tempo certo. Tu tá no tempo certo. Porque a melhor hora é agora. Não é ontem, não é amanhã. Porque ontem já passou e o amanhã tu nem viveu. Então, vive o hoje, entende que tudo que tu tem é decorrer do passado, só que não vive no passado. As experiências, elas te trouxeram para te levar para um ambiente no presente, lindo, que vai te trazer um futuro maravilhoso. Então, cara, só vive e não acha que tá atrasado. Tu tá no tempo certo. Eu acho que essa é uma mensagem legal pra gente encerrar, assim, porque vem de encontro, eu acho, com tudo que a gente falou, né? Totalmente. E quero te agradecer, Lara. Quero te agradecer. Foi muito bom o papo Muito hoje. obrigada. Foi muito da hora. Foi muito energético. Né? Não vou falar orgástico, é com a outra Lara. Foi muito energético. E realmente me deixou assim... É bom quando a gente fala de coisas que a gente não tem oportunidade de falar a todo momento. Né? Porque são assuntos mais profundos que não é toda a roda, né? Normalmente a gente vai encontrar os amigos, vai comer, não sei o que e tal... E hoje a gente fala muito de negócio e tal, por isso eu sou fomentador de evento, podcast, porque é uma oportunidade única isso aqui. E isso aqui que aconteceu hoje, não vai acontecer de novo. A gente pode gravar um outro podcast, não vai ser a mesma coisa, vai ser uma outra coisa. Mas teve um podcast que a gente gravou lá no SDX, que o cara falou o seguinte, que a oportunidade, ela é como se fosse uma senhorinha de 103 anos, que passa... e deixa cair um fio de cabelo branco. Aquele momento não vai acontecer de novo. Né? Talvez amanhã ela não esteja mais aqui e tal. Então a gente saber viver o hoje, aproveitar e usufruir, sabe? Pra mim foi tipo, foi gostoso, foi, né? Deu tesão, esse papo, essa conversa. Me fez refletir, me fez, por exemplo, se tu reparar, eu falei bastante porque o assunto tava interessante, né? E eu entendi que com as coisas que eu tava falando, eu podia contribuir com a tua fala e te instigar a poder falar coisas a mais, né? Às vezes, se a gente fica só sendo ouvido, daí a gente fica tipo, né? Só a gente falando, sabe? Daí parece que é só a nossa verdade, mas não, quando a outra pessoa contribui, eu acho que fica muito mais fluido. Fiquei bem feliz com essa conversa mesmo. E vamos encerrando, né, pessoal? E espero que vocês que assistam em qualquer momento gostem desse podcast, que eu acho difícil isso não acontecer. E com certeza a Lara vai estar aqui mais pra frente, vocês vão ver, sigam Voltaremos. lá. O Marcão vai colocar as redes sociais depois da Lara aí, com certeza vocês podem lá consumir o conteúdo. Eu assisto sempre lá, comento as cartinhas lá, as pedras lá, acho bem legal. Coisas profundas, é pra quem quer transformação. E é sobre isso, o Marcão vai fazer uma foto ali agora, fazer cara de... Que isso, hein? Aí agora a gente parou. Esse foi mais um Fala Cansado. E com certeza esse conteúdo vai agregar na tua vida ou na vida de alguém. Então se não é na tua, cara, compartilha aí. A minha dica é tu compartilhar com mais 4 pessoas. Porque a gente é a média, né, das 5 pessoas que a gente mais convive. Então é tu e mais 4 aí. Já tá bom. Se tu compartilha com 4 pessoas, já tô feliz já. Eu ia dizer 5, mas agora veio 4 na cabeça. Então é porque câmera 4, acho que foi isso. Então compartilha com 4 pessoas aí. Gratidão. Esse foi mais um Fala Cansado. Até a próxima. Valeu.